Agora o povo negro começará a entrar nessa estrutura de subclasse em cerca de 2 anos. Uma vez que entrarmos, estaremos presos e congelados nela até o ano de 2013 ou 2010, nesse período geral. Você, nós, todos nós temos cerca de 2 anos para nos organizarmos ou desistirmos. Se não fizermos algumas coisas muito específicas no próximo período de 2 anos, não sairemos disso e a janela vai se fechar para nós. Agora, o que vai nos levar a essa estrutura de classe inferior? Primeiro de tudo, são os legados da escravidão e do Jim Crowismo. Ainda estamos carregando os fardos e as cicatrizes. Eles nunca foram corrigidos. Esse é um dos fracassos da nossa liderança neste país. Eles tiveram a ousadia, a audácia de deixar os negros sofrerem por 460 anos. E ao final do movimento dos direitos civis, em vez de voltar e dizer, vamos descobrir o que aconteceu com os negros durante 460 anos, eles foram danificados psicologicamente, emocionalmente, politicamente e educacionalmente. Ninguém passou 1 minuto tentando descobrir o que aconteceu com o povo negro durante todo aquele período de tempo. Então, no decorrer do movimento dos direitos civis, eles acabam dizendo, bem, vamos fingir que nada aconteceu com eles, que não foram feridos, não foram machucados, e agora vamos buscar a integração e fingir que somos todos iguais. Agora, isso era extremamente injusto, porque nesse ponto do tempo, por volta do ano 1966, os brancos tinham se tornado gigantes econômicos na América. Eles possuíam e controlavam tudo naquele momento. Os negros não possuíam nada. Os brancos controlavam quase 100% de toda a riqueza, a renda, os privilégios, os negócios, os recursos e todos os níveis de governo. Os negros não tinham nada. Os negros eram anões de um pé. E eles nos permitiram, então, usar a integração para caminhar das nossas comunidades, dos nossos guetos para as comunidades deles, totalmente desarmados, sem entender nada, cegos, nus. E então dizendo que você vai competir. Competir com o quê? E é isso que está acontecendo na África do Sul agora, onde você tem pessoas negras que foram completamente sujeitas à forma mais brutal de escravidão legal e econômica ao redor do mundo. Por quase 300 anos na África do Sul, onde os brancos na África do Sul controlam quase 100% de todas as minas de ouro, as minas de diamante, o cromo, a bauxita, o magnésio, a terra, os negócios, as fazendas, os animais. E agora na África do Sul disseram a eles que são livres. Agora, qualquer pessoa em sã consciência teria dito, espere um segundo. Agora, se houve uma reforma na África do Sul, já que os brancos ficaram com tudo e os negros com nada, você deveria ter visto nas notícias um grande fluxo de brancos tentando sair da África do Sul. Se vai haver alguma mudança significativa real, não concorda? Alguém teria tentado sair de lá. Os aeroportos teriam ficado lotados. E vocês todos não ouviram falar de Pete. Sabe por quê? Porque nada está mudando-nos. Porque na África do Sul, a sociedade branca dominante e arrogante, que foi tão brutal com os negros, ainda possui e controla 100% de todas as minas de ouro, minas de diamantes, minas de prata, cromo e bauxita. Eles estão dizendo aos sul-africanos, agora vocês podem competir. E esse é o problema na América Negra. Disseram-nos agora que podemos competir e eu digo, sei com o quê? Mas E agora, ao entrar na nossa estrutura de classe baixa, haverá 7 fatores de convergência que nos empurrarão. Obtenha meu pequeno resumo. 1. Vamos ter um aumento do conservadorismo no país e vou falar sobre conservadorismo em alguns minutos. 2. Vamos ter um influxo massivo e interminável de imigrantes no país que vai nos empurrar para baixo. Temos sido a 2ª maior população na América há mais de 460 anos. Vamos ser expulsos de ser número 2 e cair para número 3. Quando vamos cair para número 3? Vamos cair para número 3 em menos de 2 anos. Agora, quando eu escrevi meu livro, há cerca de 4 ou 5 anos, os hispânicos naquela época eram 9% da população. Agora subiram em 6 anos de 9% para 11%. Os negros estavam em 12,3% há 6 anos, ainda estão em 12,3%. Agora você tem hispânicos em 11 e negros em 12,3%. De acordo com o Census Bureau, há 2 semanas em Washington, D.C., eles antecipam que os hispânicos ultrapassem os negros no momento certo, como eu havia previsto. Agora no Wall Street Journal, na coluna da esquerda, há 2 semanas, no lado esquerdo da página, posso enviar para você se quiser, diz que quando os hispânicos ultrapassarem os negros, naquela época toda a estrutura política mudaria de direção. Haveria uma mudança de poder na América. Ninguém mais vai procurar os negros para perguntar nada, porque vocês não são mais a população minoritária dominante.
Eles já estão se preparando para isso. Eles já estão criando todos os tipos de programas importantes pelo país onde você iria. Eles iriam consultar os hispânicos sobre qualquer coisa que quisessem saber sobre minorias. Os negros obteriam suas informações através da sociedade hispânica. Então, no ano de 2005, os asiáticos vão ultrapassar os negros. Então, você será rebaixado de número 3 para número 4. Nesse momento, você estará preso e congelado. Porque tudo que você precisa, você terá que passar por esses dois grupos. E esses dois grupos não têm seus interesses em mente. Eles não entendem seus problemas e não se importam com isso. Se você não puder competir, eles vão dizer que isso é difícil. E então, o que vamos tentar fazer hoje, lidando apenas com essa questão, assim como o conservadorismo e os problemas da tecnologia na América, que também vão nos empurrar para a subclasse, é ensinar você a competir. Precisamos entender que temos esses problemas. Mas você precisa entender de onde esses problemas vieram. E quero te dar uma educação bem rápida hoje, porque a verdadeira pista, a verdadeira dica para a libertação é não apenas educação, é reeducação. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Vou mostrar como entramos em nosso dilema e como devemos sair dele. Nada aconteceu com os negros por acaso. Tudo o que aconteceu foi programado sistematicamente através do que eu chamo de engenharia social. Você é uma vítima de engenharia social histórica. Agora vamos voltar e começar a lidar com algumas dessas questões. E muito disso é o que você também encontra coberto no meu livro, Black Labor, White Wealth, e nos outros 2 livros que vou lançar este ano. Um se chama Dirty Little Secrets, e o grande se chama Powernomics, How Do You Do It? E Powernomics, né, se você quer saber o que é Powernomics, porque vou falar sobre isso um pouco mais tarde, Powernomics é ensinar meu povo um novo jeito de ver, pensar e comportar. E é disso que vai se tratar tudo isso nesta manhã. Você precisa mudar a maneira como está vendo, pensando e se comportando. Por quê? Porque eu disse que estamos presos em uma estrutura de subclasse. Porque temos 2 grandes problemas na América. Um problema é a má distribuição de riqueza e recursos que mencionei que existe na África do Sul e na América, onde os brancos possuem e controlam tudo. Esse é o seu problema número 1. O segundo problema que vamos discutir nesta manhã é o padrão de comportamento inadequado dos negros. Esses são os únicos 2 problemas que você tem. Não me importa o que mais alguém fale na América, não vale a pena perder seu tempo. O problema na América não é abuso de drogas, crime, habitação de baixa renda, habitação pública, vale alimentação, assistência social, gravidez na adolescência. Esses são sintomas de um problema. Os sintomas são o fato de que você não possui ou controla nada para dirigir e controlar suas vidas. Esse é o problema. E a segunda coisa é o padrão de comportamento inadequado. E antes de entrar nos padrões de comportamento inadequados, deixe-me definir isso para você. Agora, em termos atuais, eu poderia chamá-lo de o síndrome de Rodney King. Isso é bonito para mim, para a maioria de vocês. É quando alguém te puxa de um carro, quebra sua mandíbula, quebra 3 costelas, racha 2, arranca 2 dentes, te dá uma concussão, quebra seu pulso, quebra sua rótula e te pisa, e você diz, por que não podemos todos nos dar bem? Isso é comportamento inadequado. Ou se estou em Detroit, Michigan, como quando estava lá atuando como comissário assistente de polícia durante os distúrbios e estava trabalhando em possibilidades de distúrbios e técnicas na cidade, recebo uma ligação de algumas pessoas que estiveram envolvidas em alguns assassinatos e ele disse, olha, eu não tive nada a ver com isso, Anderson. Eu estava lá apenas como testemunha. Eu disse, o que aconteceu? Bem, você vê, eles tiveram um distúrbio em Detroit, Michigan. E a polícia invadiu um motel e encontrou 2 rapazes negros lá dentro com algumas garotas brancas e eles não gostaram disso. Mesmo que estivessem em um bairro negro, eles tinham pago pelo quarto, era seu direito e privilégio estar onde quisessem. Era entre eles e Deus. Mas os policiais eram brancos, eles ficaram muito perturbados com isso. Então o que fizeram? Levaram aqueles 2 rapazes numa sexta-feira e os espancaram o dia todo. Eles os espancaram o dia todo no sábado. Então no domingo já estavam cansados de espancá-los, disseram, bem, vamos simplesmente matá-los. E então um dos oficiais pegou a coronha de um rifle, e bateu no menino negro mais velho na parte de trás da cabeça com o rifle. E o menino tinha apenas cerca de 22 anos de idade. Bateu com tanta força que um dos olhos saiu completamente da órbita e o outro olho ficou saltado e quebrou a coronha do rifle. E o pobre garoto caiu de joelhos e começou a rastejar, encontrou uma coronha quebrada do rifle e de joelhos levantou-a. E se desculpar por ter a cabeça dura. Isso é um comportamento inadequado. A pergunta deveria ter sido, por que você está me brutalizando e me matando? O que eu fiz para você?
E esse é o tipo de comportamento inadequado, é o que fomos sistematicamente programados para exibir como pessoas negras em uma sociedade altamente competitiva. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar hoje e durante todo o meu discurso hoje é não contra quem você está, mas a favor de quem você está. Quero que entendam que estão em uma situação muito competitiva. Vocês vão competir para sobreviver e prosperar. E é disso que se trata o racismo. Contrário ao que qualquer um lhe disser, e eu acabei de ver uma definição de racismo no UOL, no New York, quero dizer, no The Washington Post, na semana passada, por um colunista conhecido que é conservador, e o que ele estava realmente falando era sobre preconceito e discriminação. Ele não estava falando sobre racismo, mas estava mistificando a palavra. É por isso que eu finalmente descobri porque ele está sempre do lado errado em questões relacionadas aos negros. Ele acha que uma pessoa negra pode ser racista. Uma pessoa negra não pode ser racista. Racismo é uma relação de poder entre grupos de pessoas, é só isso. Significa onde um grupo de pessoas tem controle de tanta riqueza, poder e recursos que pode privar, ferir, prejudicar e explorar outro grupo para se beneficiar. Nunca na história deste planeta os negros controlaram tantos recursos a ponto de explorar, prejudicar e fazer algo contra os brancos. Portanto, o racismo só começou no século XVI, quando começaram a comercializar a escravidão contra os negros. Foi então que o racismo começou. Não havia tal coisa como racismo antes disso. A outra coisa, antes de eu começar a minha apresentação, você precisa entender que racismo também vem da palavra raça. Raça significa grupo. Então, sempre que você ouvir as pessoas dizendo agora, você não pode provar racismo porque alguém te demitiu de um emprego, elas estão absolutamente certas. E a estrutura de poder, e todos os think tanks brancos em Washington sabem disso. É por isso que você não pode mais provar racismo, porque o racismo não se aplica a um indivíduo, ele se aplica a um grupo. E porque eu discrimino você, isso é individual. Isso é pessoal, não é baseado em grupo. E assim você não pode mais provar discriminação baseada em grupo. A segunda coisa sobre a palavra raça, lembre-se também que é muito importante para a nossa discussão de hoje, é que a palavra raça significa estar em competição. Veja, eles não escolheram casa, árvore, carro, eles disseram racismo. Raça significa estar onde as pessoas estão competindo daqui até lá. Estamos em competição, é isso que o racismo significa. As pessoas negras devem aprender a competir ou sobreviver, e sobreviver ou não competir e perecer. Então, esta manhã, vamos começar a falar sobre o que precisamos fazer. Agora vamos voltar para quando tudo isso, quando todos disseram, onde isso começou. Vamos voltar para onde começou. Tudo começou. Tudo começou na África. E à medida que eu passar por tudo isso, quero que vocês mantenham alguns pontos. Vou levantar meu dedo e lembrar desses pontos. Esses são os pontos que vão nos ferir hoje. Esses mesmos pontos eu vou articular para vocês hoje. Agora, tudo isso começou na África. Vamos dizer por volta de 1441. Havia um cara chamado Henrique, o navegador, que navegou pela costa da África e encontrou alguns escravos e trocou alguns escravos. E ele os trouxe de volta para a Europa. E ele os levou de volta para a Europa e os deu ao Papa, como presentes. E o Papa e a Igreja Católica ficaram tão belamente agradecidos. Desses escravos, ele então disse, já que você me deu esses escravos, o que vou fazer agora é conceder a você 300 milhas da costa da África Ocidental, que agora é chamada de Costa do Ouro. Então Henrique, o navegador, recebeu terras do Papa, o Papa Católico, e o Papa Católico nem sequer possuía as terras. Mas ele deu a ele todos os direitos de 300 milhas de costeiras da África Ocidental. Disse, pertence a você. Isso foi em 1441. E assim, Henrique, o navegador, era português, então ele começou a tentar encorajar outros portugueses a irem e tentarem encontrar mais escravos, dizendo, isso é uma coisa boa. Nós possuímos todas aquelas terras por lá agora. Em 1487, o Papa então disse, tantas pessoas começaram a pegar escravos, ele disse, o que vou fazer agora é divulgar uma declaração pública e oficialmente declarar a escravidão como uma atividade legítima. E a Igreja Católica foi a primeira a fazê-lo. Agora, por que isso é importante? Porque, veja, até aquele momento, a escravidão nunca foi baseada na cor da pele. A escravidão era baseada em 3 coisas para ser um escravo. Uma era uma dívida, onde você devia algo a alguém e não tinha pago. 2, foi você? É através da perseguição religiosa. Ou 3, você era prisioneiro de uma guerra ou de um conflito, e agora era um cativo. Estavam te forçando a trabalhar. Essas eram as únicas 3 razões pelas quais você poderia entrar na escravidão. Até a Igreja Católica emitir esta declaração. E agora eles adicionaram uma 4ª variável, que diz que a cor agora é um fator. Agora isso é muito importante, porque agora a Igreja Católica, eles, nos séculos anteriores, quero dizer, imediatamente após Cristo ter nascido,
A Igreja Católica teve um papel muito importante ao dizer, como uma autoridade religiosa, instituição, temos a obrigação de mesmo representar aqueles que são escravizados. E a Igreja Católica criou um sistema que eles seguiriam, fosse um escravo grego ou um escravo romano. Eles cuidavam dos direitos dos escravizados. Protetora dizendo que mesmo se você for um escravo, há certas coisas que as pessoas não podem fazer com você. A Igreja Católica aceitou essa responsabilidade. Agora, a Igreja Católica agora aprovou a escravidão dos negros com base na cor da pele. Isso foi totalmente diferente. Mas também a primeira coisa que fizeram foi abandonar qualquer interesse em representar os interesses dos escravizados. Mesmo que tenham feito isso para todos os outros. E, de repente, os problemas começam a se desenvolver na África. Outras religiões começam a se juntar. Então as pessoas dizem, bem, doutor, como eles foram capazes de nos escravizar? Porque estávamos fazendo algumas coisas erradas na África. À medida que as outras religiões começaram a se juntar para escravizar negros, também o fizeram outras nações, outros grupos étnicos, e os negros estavam totalmente despreparados para lidar com isso, porque estávamos cometendo erros na África nós mesmos. Veja, voltando por volta do ano 765, os muçulmanos estavam tentando entrar na África há muito tempo, porque tinham ouvido falar sobre todo o ouro, prata e a riqueza na África. E os muçulmanos andavam por aí, os árabes andavam pelo continente africano tentando conduzir guerras santas contra pessoas de pele escura para ter acesso aos recursos. E começando no ano 765, não 1700, mas 765, os árabes começaram a escravizar os negros. Eles, em média, escravizaram 1 milhão de negros a cada 100 anos e os transportaram para fora da África. Então agora, se você começar a contar de 765 até os dias atuais, são mais de 1.300 anos. Isso significa que mais de 13 milhões de negros foram retirados da África apenas pelos árabes. E os árabes ainda estão enviando negros para fora, escravidão. Se você for para a Etiópia e Mauritânia, agora você vai encontrar no Sudão, você ainda encontrará negros sendo vendidos por árabes por mais cerca de $475 cada. Portanto, os árabes vendem negros há mais de 1.300 anos. Então, mas quando você chega por volta dos 900, no entanto, alguns anos depois, 200 anos depois disso, os árabes ainda estão tentando penetrar nos negros para obterem suas riquezas. E os negros tinham conseguido uma reputação internacional de ser uma das nações mais ricas da Terra. Fala-se de andar nas ruas de ouro. E assim, de 900 até cerca de 1400, eles viviam razoavelmente bem, porque as pessoas tinham medo de penetrar na África. Porque os negros também tinham uma reputação feroz de serem guerreiros invencíveis. Eles tinham medo das selvas e dos guerreiros negros. Então, ninguém entrou na África para capturá-los, mas os árabes ainda estavam tentando entrar, ter acesso à riqueza e aos recursos. Agora, voltei ao século XIV novamente. Agora, nos anos 1400, mais ou menos na mesma época em que acabei de lhes contar, que o Papa declarou que oficialmente os negros podem ser escravizados. Ao mesmo tempo, Timbuktu foi invadida pelos árabes. Eles finalmente conseguiram romper. Eles conseguiram romper porque, veja, os negros naquela época tinham 3 grandes impérios: Gana, Mali e Songhai. Eles eram a nação mais rica da terra, mas a liderança negra preparou-se para ser invadida pelos árabes e consensualmente explorada, porque a liderança negra era extremamente ingênua. Andando por aí praticando o que eu chamo de escravidão benigna. Toda vez que alguém entrava em uma nação africana, como Mali, Songhai e G, o que eles estavam dizendo era: bem, eu vou fazer negócios com você, mas você tem que comprar um dos meus escravos. E os escravos eram seu próprio povo. E estavam jogando jogos com a escravidão, dizendo: bem, é uma tribo, ele é de uma tribo diferente, então eu vou escravizá-lo. Mas a escravidão que os negros estavam praticando não era o mesmo tipo de escravidão cruel que veio depois, mas o fato é que estavam brincando com ela, condoando isso e dispostos a vender seu próprio povo negro ingenuamente. Agora a questão é: por que estavam fazendo isso? Certo? Por que estavam fazendo isso? Estavam fazendo isso para impressionar as pessoas com seu poder. Quão fortes eram, dizendo que eu faria negócios com você, mas deixe-me mostrar como sou forte. Tenho 3 ou 4 negros na sala dos fundos, e você compra-os de mim, e então eu te vendo um pouco de ouro e prata. E as pessoas estavam... O que impressionava as pessoas não era realmente o poder deles, mas o fato de você não ter absolutamente nenhum interesse como líder no seu próprio povo. E não sentiam responsabilidade pelo bem-estar deles. E assim, quando isso veio a público, todos aqueles países que disseram que querem o Papa, que apoiam a escravidão, começaram a fluir para a África, porque sabiam que a liderança negra não sentia a forte união.
a disposição em proteger seu próprio povo e cuidar deles, liderá-los e sacrificá-los voluntariamente para que a África pudesse ser completamente aberta. E as pessoas começaram a entrar na África depois que o Papa declarou a escravidão legal, na década de 1480. Por 1500, entre 1500 e 1650, 150 anos, eles retiraram 5 milhões de negros só para a América Central, logo ao sul daqui, para o México, para a América Central, Costa Rica. Só para te dar um exemplo, depois que o Papa declarou que você poderia legalmente ir atrás daqueles negros, eles retiraram 5 milhões deles e os enviaram para lá. E aqueles negros em 150 anos, com paus e pedras, não com escavadeiras a vapor, mas com paus, pedras e rochas, extraíram mais de 16 mil toneladas de prata e 400 toneladas de ouro. Apenas para enriquecer a Espanha e Portugal. Isso era extremamente importante porque naquela época a África era um continente rico, tinha todos os tipos de riquezas e a Europa era uma nação empobrecida. A Europa estava tomada por crime, doença, enfermidade, desorganização. A África era a glória do mundo. Mas veja, nosso povo estava brincando, não cuidando dos negócios de seu povo. Naquele momento todas essas nações dizem: ahá, sabemos como fortalecer a Europa e reconstruir a Europa. E isso é deslocando a riqueza da África, e deslocando não apenas a riqueza material, mas a riqueza humana da África. Então eles começaram a entrar e a sugar os negros da África. Não apenas os tesouros negros, o ouro, a prata, mas também o capital humano. Em algumas áreas quase despovoaram parte da África ao enviar negros para fora. E ao longo de cerca de outros 300 anos, eles enviaram entre 25 e 30 milhões, 35 milhões de negros. E de todos esses negros que eles enviaram da África, mais de 2/3 morreram no caminho tentando chegar aqui. Na verdade, dos 1500 aos 1800, 6 de cada 7 pessoas que foram transportadas vieram cruzando o Oceano Atlântico eram pessoas negras. 6 de 7 eram negros. E eles estavam despovoando a África, não apenas com sua riqueza e seus recursos, mas com seu capital humano. Muito importante. E à medida que eles chegavam e eram enviados, todos começavam a se enriquecer. Mas você ainda tinha liderança negra que ainda não entendia que, inadvertidamente, estava jogando nas mãos de pessoas que eram muito mais sérias sobre os jogos do que elas eram. Então eu salto para o ano de 1619, trouxeram formalmente 20 negros para a América, embora tivéssemos outro grupo de negros por aqui por volta de 1500, eles também estavam por aqui perto do rio Pidi, na Carolina do Sul, e já tínhamos negros muito mais cedo, o povo Folsom. Mas nem vou entrar nisso. Mas em 1619, trouxeram formalmente 21 negros para Jamestown. E esses negros vieram como servos contratados. Eles foram trocados por um navio de guerra alemão por suprimentos. Esses negros foram libertos por volta do ano 1624. Mas algo muito importante aconteceu pouco antes de 1624. Em 1621, havia um homem negro chamado Anthony Johnson. Anthony Johnson veio para os Estados Unidos em 1621, veio da Inglaterra como um negro livre. Ao mesmo tempo, você tinha aqueles outros 20 escravos negros trazidos para cá em 1619, os primeiros 20 negros, mas este negro veio como um negro livre em 1621. Ele veio e então, mas como ele estava vindo da Inglaterra, não da África, ele então se declarou um negro livre, declarou que queria os direitos de cabeça. E os direitos de cabeça naqueles dias diziam que qualquer um que chegasse ao país podia obter 640 acres gratuitamente. E além disso, podia obter mais 500 ou 600 acres para cada escravo que possuísse. Ele imediatamente foi e conseguiu, tinha 13 negros. Ele trouxe eles, conseguiu 13 escravos negros. E ele é negro. Então, em cerca de 15 anos, ele se tornou um dos negros mais ricos das colônias. Mas estava escravizando o seu próprio povo. Agora, subindo para 1638, a colônia de Maryland, então, emitiu um edito público, que lançou a pedra angular para o racismo neste país, dizendo que agora que os negros estão chegando a este país e começam a se misturar com brancos e socializar, como Johnson, e tentando integrar, temos que aprovar uma nova lei. Então o estado de Maryland propôs uma lei chamada Doutrina da Exclusão. A doutrina da exclusão diz que nenhum negro deve ter permissão para desfrutar dos frutos da sociedade branca. Isso foi em 1638. Agora, Johnson ainda estava indo. Ele realmente construiu sua propriedade agora. Ele tinha todos os tipos de terras e um monte de escravos, chegando perto de 70.
80 escravos agora. E um cara branco foi a uma das suas plantações. E um dos escravos negros lá, chamado John Castor, perguntou a ele, disse, por que sou um escravo aqui com esse cara? Ele disse, eu não sabia que... Ele disse, ele me possui para sempre. Como ele me possui para a vida toda. E o sujeito branco, que também era dono de uma plantação, disse, veja, ele não possui você para a vida toda. Sabe? Então você contrata como servo por contrato, que normalmente dura de 5 a 7 anos. O que você quer dizer com ele tem você para a vida toda? Este cara negro disse, estou trabalhando para este Anthony Johnson, este dono de plantação de escravos negros por quase 20 e poucos anos. O cara disse, bem, apenas fuja e deixe, esqueça dele. Você não precisa continuar trabalhando para ele. Então o escravo negro, John Castor, fugiu. Mas adivinha o que aconteceu? Anthony Johnson então foi ao tribunal e processou o dono da plantação branca que tinha encorajado o negro a fugir. Processou-o no tribunal e o tribunal aceitou a reivindicação de Anthony Johnson contra este escravo negro, dizendo que ele possuía aquele escravo para a vida toda. Agora, o que aconteceu ali nunca tinha acontecido na história da Terra com os negros. E neste país, onde de repente uma pessoa reivindica a posse de um indivíduo para o resto de toda a sua vida nua. E era um homem negro. E uma vez que a decisão do tribunal foi tomada, os brancos a adotaram. E dizem, então por 1665 todos os estados começaram a promulgar leis de escravidão, leis de escravização. Eles voltaram e adotaram a doutrina de exclusão, dizendo, agora a doutrina de exclusão em Maryland diz que os negros devem sempre ser excluídos e nunca permitidos a desfrutar dos frutos da sociedade branca. Mas após ouvir a decisão do tribunal para Anthony Johnson, agora temos algo bom. Então eles pegaram essa mesma doutrina e a expandiram. E agora a doutrina diz que não apenas os negros devem ser excluídos, subordinados, não compensados. Força de trabalho não competitiva, gerida para a construção de riqueza pessoal e confidencial da sociedade branca. Isso se tornou códigos de escravização, tanto explícita quanto implicitamente. E todos os estados começaram a adotá-los então, baseado na decisão da corte sobre Anthony Johnson, de que ele possui um negro, outra pessoa negra para a vida toda. Agora o sistema entra em ação. Nós pulamos agora para cerca de 1704. Em 1704, há uma criança negra. Há um monte de escravos chegando da África em um navio negreiro chamado The Eagle. The Eagle está se dirigindo para a América. Há um jovem menino negro lá, junto com alguns outros, escravos mais velhos. Os escravos decidem se revoltar no navio. E eles tomaram controle e derrubaram o capitão. Tomaram o controle do navio e pegaram as armas. Iam tentar. E estavam numa luta para tomar o controle do navio e direcioná-lo de volta para a África. E quando um dos escravos mais velhos pegou um facão, e ele disse que iria matar o capitão para que pudessem ter controle total do navio. Quando ele atacou o capitão, um jovem escravo negro pulou e entrou no caminho protegendo o capitão. E recebeu os golpes ele mesmo, o que cortou um dos braços e protegeu o capitão. E ao proteger o capitão conseguiu recuperar o controle do navio, acalmou toda a insurreição e então enforcaram todos os negros que estavam tentando se revoltar, exceto um jovem negro que tinha apenas 19 anos. Quando o capitão chegou à América, ele o entregou a supostamente um dono de escravos benevolente e o recompensou com reconhecimento. E diz que depois de ele ter sido educado e recuperar-se de seus ferimentos, que ele deve ser libertado. E novamente esse jovem menino deu mais importância a proteger outras pessoas do que a tirar seu povo livre de um dilema. Mas ele foi recompensado e reconhecido por isso. E ele se beneficiou pessoalmente às custas do próprio povo. Isso foi em 1704. 1705, a colônia disse, o que precisamos fazer agora é aprovar códigos de escravos para que possamos regular o comportamento dos escravos, ponto. Códigos de escravos foram aprovados para dizer exatamente como cada pessoa negra deveria agir na América, o que ele não poderia fazer e o que cada pessoa branca deveria fazer para garantir que os negros permanecessem na linha. Em seguida, eles aprovaram outra lei ao mesmo tempo, que ainda está em vigor hoje. Era chamada de Lei da Diversidade de 1705. Vocês todos chamam de multicultural e diversidade cultural.
Vocês todos entendem o que estou dizendo? Quero que todos vocês compreendam a história. Se algum dia quiserem descobrir como sair de seu dilema, nunca gastem seu tempo tentando trabalhar com algo a menos que saibam como isso foi estabelecido. E então você o remove do lugar. O comulticulturalismo e diversidade cultural começaram em 1705. Eles aprovaram uma lei ao mesmo tempo dizendo como controlamos os negros agora. Eles disseram, agora que temos todos esses negros vindo para o país, temos uma boa coisa acontecendo. Eles disseram que agora, por toda a Europa, estava sendo anunciado. Se você quer se tornar rico e poderoso, vá para a América. Garantimos que se você for para a América, damos-lhe terra gratuita e trabalho gratuito. Você teria que ser um idiota para não ficar rico. Você não tem que fazer nada. Nós daremos a você toda a terra que quiser e você é... E a Inglaterra começou um sistema de franquias, o que significa que mesmo se você não pudesse comprar escravos, nós tínhamos um conceito de franquia, o que significa que a Inglaterra lhe daria a terra e os escravos. Tudo o que você faz é pagar a eles uma comissão. Assim como McDonald's e Burger King. Foi daí que veio todo o conceito de franquia da Inglaterra com a escravidão. E então as pessoas se apressaram para entrar neste país, mas tiveram que estabelecer controles externos, dizendo: como os controlamos quando chegam aqui com todos esses negros vindo para o país? Porque acabei de dizer, 6 em cada 7 pessoas que atravessavam o Atlântico eram negras. Elas estavam entrando no país, mas queriam garantir que houvesse brancos suficientes aqui para se beneficiar e colher os frutos do trabalho dos negros. E então eles aprovaram a diversidade cultural, que diz, a lei de diversidade cultural diz, para cada 5 negros que você possui, deve haver uma pessoa branca. Você deve sempre ter uma pessoa branca lá para monitorar, para garantir que os negros estejam sendo monitorados e mantidos sob controle, que você entenda o que eles estão fazendo. Essa lei permaneceu em vigor, nunca deixou de vigorar. Agora chegamos a 1710. Agora, quando 1710 chegou, aqui está o ponto principal do meu discurso hoje. 1710 fez algo que foi totalmente devastador. Totalmente devastador. A colônia da Virgínia, em 1700, passou o que eles chamam de manumissão meritória. A manumissão meritória diz, o que vamos fazer agora, que estabelecemos os controles externos em 1705, devemos ter controles internos. Não temos tempo para ficar monitorando e observando todo esse pessoal negro que está entrando neste país. Precisamos implementar algum tipo de controle interno de gestão. Devemos construir de uma maneira como a síndrome de Rodney King, esse tipo de coisa, em que devemos incutir nos negros um padrão de comportamento inadequado. Devemos ensinar os negros a ver as coisas de cabeça para baixo de maneira não realista. E o que fizeram de forma muito sistemática foi como pegar óculos e pintar pinturas de cabeça para baixo. E descobrimos em laboratórios de sociologia e psicologia que mesmo se pintar o mundo de cabeça para baixo para uma pessoa colocar óculos nos olhos, descobrimos que os sujeitos podem aprender a viver de cabeça para baixo. Eles aprendem a se ajustar, a ajustar seu alcance e o que estão fazendo. E nós observamos isso repetidamente em experimentos com jovens na escola, onde pintamos as imagens de cabeça para baixo e perguntamos, o que você vê? E a mente tem a capacidade de virar as coisas de volta para onde a realidade se torna o irreal. Que o irreal se torne realidade. E quando você faz isso, tem as pessoas presas à parede. Então, a manumissão meritória entrou em vigor em 1710, que diz, pagaremos, quero dizer, recompensaremos, reconheceremos, fomos libertados. Qualquer pessoa negra que fizesse uma de 4 coisas. Uma, se você de fato salvar a vida de uma pessoa branca. Eu falei sobre o jovem no barco com a águia. Isso foi 5 ou 6 anos antes disso. Se você salvar a vida de uma pessoa branca, obteria sua liberdade. 2, se proteger a propriedade de uma pessoa branca. 3, se você inventar algo com o qual uma pessoa branca possa ganhar riqueza e poder, algum tipo de invenção. E 4, se você de fato dedurar, informar sobre ou denunciar o seu próprio povo. Isso era chamado de manumissão meritória. Agora vocês podem se perguntar, por que isso é importante? Vou te contar que isso foi tão devastadoramente importante. E a razão pela qual isso era tão importante é porque criou um magnífico sistema de controle que nunca foi duplicado. Nunca foi duplicado. Na verdade, só foi replicado uma vez, que eu sei, e geralmente estou bem atualizado sobre a maioria das questões neste país. Psicológicas, sociológicas, histológicas e educacionais neste país. Foi duplicado apenas uma vez e isso ocorreu na década de 1950. Os comunistas o duplicaram na Coreia. Eles chamam de lavagem cerebral.
Agora você pode perguntar, o que é lavagem cerebral? Normalmente as pessoas na década de 1950, quando isso aconteceu, na Guerra da Coreia, falamos sobre lavagem cerebral. Veja, eu era um engenheiro de segurança e sobrevivência do meu esquadrão. Eu estava em um esquadrão tático da Marinha. Minha principal responsabilidade era ensinar minhas pessoas a sobreviver. Tínhamos uma escola para lavagem cerebral em Barbers Point, Havaí. Ensine-os a como sobreviver. O que é lavagem cerebral? Bem, a maioria das pessoas, pelo menos aqueles caras no corpo de fuzileiros navais, pensavam que a lavagem cerebral seria algum tipo de maneira desumana de tratar as pessoas. Que seria como arrancar unhas, cravar lascas de bambu entre as juntas, pendurar pessoas no frio e castrá-las. O que chamamos de tortura chinesa com água. Mas lavagem cerebral não era nenhuma dessas coisas, não era nenhuma dessas coisas. A lavagem cerebral era simplesmente uma forma muito sofisticada de reeducação. E, vejam, para todos vocês, no auditório esta manhã, lavagem cerebral, para que sempre se lembrem, não é nada além de terapia de grupo ao contrário. Sempre lembre-se disso. Agora, o objetivo principal da terapia em grupo é unir as pessoas. A lavagem cerebral é inverter isso e separar as pessoas. E isso foi muito eficaz na Coreia, porque nossas tropas... E veja, agora eu vou mostrar a diferença paralela. O que aconteceu em 1710 e o que aconteceu em 1950, para que você possa entender as implicações do que aconteceu com os negros na América. Caso contrário, você não pode lidar com a questão. Então, em 1950, tínhamos aproximadamente 7 mil americanos em campos de prisioneiros de guerra na Coreia do Norte e China. 7 mil americanos foram capturados e colocados em campos de guerra antes de serem submetidos à lavagem cerebral. E depois que foram submetidos à lavagem cerebral, a partir do momento em que foram capturados, você sabia que nesse período de tempo, quase 4 anos, não tivemos um único prisioneiro de guerra americano que escapasse de um campo de prisioneiros de guerra? Isso nunca tinha acontecido na história desta nação. Que se consiga conter tantos soldados em 1 ou 2 lugares e não ter um que escape. Nenhum escapou de 7 mil em quase 4 anos. E para dizer a verdade, em alguns desses campos eles nem sequer tinham cercas ou muros. Alguns deles nem sequer tinham guardas. E nosso pessoal não conseguia escapar. Por causa das técnicas de lavagem cerebral que foram usadas neles. Agora, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam sendo devastadoramente reeducados. E esta é a mesma técnica idêntica que foi usada em 1710 nos negros. O conceito inteiro de integração era a mesma coisa que hoje. Eles os dispersaram. Agora, o que aconteceu na Coreia? Na Coreia, nós percebemos que certas coisas estavam acontecendo com os prisioneiros. Eles não agiam mais como prisioneiros. Veja, quando um cara era capturado como prisioneiro, a primeira responsabilidade era tentar escapar, não participar, não cooperar com o inimigo, não comprometer seus princípios, mas sempre tentar lutar, resistir e sair e competir para ajudar seu próprio povo a escapar, se pudesse. Isso não aconteceu na Coreia. Porque, veja, lavagem cerebral técnica reversa de terapia de grupo, em primeiro lugar, o que fez foi dividir os soldados uns contra os outros. Dividir os soldados uns contra os outros. E há todo um princípio revolucionário que diz que uma revolução começa quando 2 pessoas se juntam e começam a conspirar. Você nunca pode ter uma revolução, uma insurreição na Terra, enquanto conseguir dividir as primeiras 2 pessoas. Se você conseguir dividir as primeiras 2 pessoas, nunca haverá uma revolta. E na Coreia nunca tivemos nenhuma revolta. Em segundo lugar, as pessoas só podem se organizar se unirem. Mas veja, o que os comunistas fizeram foi que começaram um sistema de informação, um sistema de denúncia, um sistema de informações. E o que encontramos na Coreia, onde eles tinham o sistema de informações mais massivo e disseminado da história, onde as pessoas estavam reconhecendo outras pessoas ou identificando outras pessoas que estavam planejando escapar. E o que os comunistas estavam fazendo era dizer às pessoas, olha, vocês têm uma responsabilidade agora como prisioneiros. Se ouvirem outro prisioneiro falando sobre escapar, é sua responsabilidade informá-lo e denunciá-lo. E se vocês fizerem isso, nós vamos recompensá-los. Você ganha uma barra de chocolate extra e maçã. E uma vez que isso acontece, você vê logo, os soldados não sabiam mais em quem confiar. Eles não sabiam a quem contar qualquer coisa. Se ele estava planejando escapar, para quem ele diria? Ele não sabia se o outro cara iria entregá-lo por uma recompensa. E então a organização se desfez. Os negros pararam de se comunicar e compartilhar informações entre si.
Porque de repente você estava planejando uma fuga, no dia seguinte alguém te arrastava para o frio, te despia e despejava água gelada em você a 26 graus abaixo de zero, porque alguém acabou de te entregar por uma maçã e um pedaço de doce. E veja, foi isso que aconteceu na Emancipação Meritória em 1710, quando negros estavam sendo recompensados por entregar outros negros. Veja também o que isso faz. Não só agora impede a sua comunicação, impede o seu negócio, a capacidade de se organizar, mas também destruiu o que precisamos ter, que é um senso de comunidade. E nenhum desses campos hoje tem senso de comunidade mais na Coreia. Sem um senso de comunidade, você não tem como realizar as coisas que precisam ser feitas como ser humano. E assim, nos campos de prisioneiros de guerra na Coreia, de repente os campos tornaram-se imundos, os campos dos negros. Ninguém construiu latrinas, ninguém garantiu que havia alimentação e cobertores distribuídos, ninguém cuidou dos doentes. Porque você não tem mais uma comunidade. Sem uma comunidade você não pode fazer nada. Então não tínhamos uma comunidade na Coreia, nos campos. E de 7.000 prisioneiros que você tinha na Coreia, quase metade deles morreu. Eles não morreram porque alguém os atirou. Eles morreram pelo fato de que estavam incapazes de funcionar adequadamente, de cuidar de si mesmos, de funcionar como uma comunidade. Eles não tinham mais o que você precisa ter e o que os negros foram privados por meio da manumissão meritória. Veja, uma vez que você tem uma comunidade, a próxima coisa que você deve ter acima disso é a sua confiança. Você não pode ter confiança se não tem uma comunidade. E eu sempre ouço afro-americanos dizerem: "Ah, Dr. Evans, todas as coisas que você diz são verdade. Mas como posso me juntar a outra pessoa negra se não confio nela?" Você não confia porque não tem uma comunidade. E você não pode obter, você não pode... E acima da confiança vem a cooperação. Mas mais, Dr. Adams, eu não quero trabalhar com ele. Não, porque você não confia nele. Então vem comunidade, confiança, cooperação. E foi isso que eles fizeram na Coreia. Eles destruíram a comunidade, os soldados negros não tinham mais e os prisioneiros não tinham mais um senso de comunidade. Eles não tinham mais senso de quem eram, do que se tratavam, do negócio de e de quem eram. E de repente, aquele tipo de sistema opressivo de recompensar as pessoas por se identificarem com o inimigo. E era isso que os coreanos estavam fazendo, dizendo: você se identifica conosco e nós vamos recompensá-lo e dar-lhe uma lata e uma maçã. E quando eles começaram a recompensar as pessoas, a comunidade foi destruída. E os deles desmoronaram e mais da metade morreu. Então a próxima coisa que aconteceu com eles é o que também aconteceu com a comunidade negra. Após 1710, eles entraram em uma coisa que chamamos de desistência. De repente, os soldados na Coreia, naqueles acampamentos, já não se importavam mais com nada. Quando eu venho ao distrito de Crenshaw e digo: "Tia, por que vocês não fazem isso?" Eles dizem: "Não nos importamos mais." A mesma coisa aconteceu nos campos de prisioneiros de guerra. Os soldados não se importavam. E uma vez que eles perderam o interesse, estavam acabados. Ninguém podia salvá-los mais. E à noite, mais de 40% desses soldados puxavam cobertores sobre a cabeça e simplesmente ficavam sentados no canto e morriam sem motivo aparente. Não por razões físicas. Chamava-se give up itis, e você já viu isso em hospitais. É quando uma pessoa morre muito antes do que deveria. E você pergunta por quê? Quando um marido morre e a esposa falece 6 meses depois ou 3 meses depois. Não por qualquer razão médica, porque já não tem vontade de viver. E foi isso que aconteceu naqueles campos. Perdemos mais da metade dos nossos soldados porque perderam a vontade de viver. E veja, depois que a manumissão meritória foi imposta aos negros em 1710, muitos deles começaram a perder a vontade de viver, de se importar e de serem responsáveis. Então, voltando para 1710, para que você entenda o que é a lavagem cerebral e o impacto nos negros. Quero que todos entendam que aquilo era um sistema de reeducação. Então, quando isso aconteceu em 1710, a notícia se espalhou. E lá na Jamaica, havia um sujeito chamado Willie Lynch que ouviu falar disso. E ele já estava administrando uma escola de amansamento para escravos no sul, na Jamaica. Então ele pegou um barco e foi para a América, foi para a Virgínia, onde a manumissão meritória havia sido inicialmente implementada. Ele chegou lá em 1712. E assim como os comunistas fizeram na Coreia, ele apresentou a mesma expressão: "Senhores, estou aqui para cuidar das suas necessidades. Posso mostrar como fazer o que você quer que seja feito. Posso mostrar como dividir esses escravos para que nunca se recuperem. Pelo menos levaria 300 anos antes que eles pudessem fazê-lo." Então, alguns de vocês podem se perguntar por que escolhi no meu livro o ano de 2013. Este ano de 2013 seria quase exatamente 300 anos desde que Willie Lynch aplicou seus métodos nos negros.
Ele disse que levaria 300 anos. Ele disse, o que eu vou fazer é mostrar como você divide os negros. Você divide os negros pela cor da pele. Você manipula de modo que todo negro olhe primeiro para a cor da pele de outro negro e diga, ele é um negro amarelado ou um negro negro? E dessa forma você já os dividiu. Você os divide pelas linhas do sexo. De repente, você tem mulheres negras ingressando no movimento feminista contra seus próprios homens negros. Estão tentando vencê-los nas ofertas de emprego, oportunidades e visibilidade para cuidar de suas famílias. Então você os divide pelo sexo, depois os divide pela idade, onde os velhos se voltam contra os jovens e os jovens se voltam contra os velhos e dizem, você é antigo e está velho, eu não quero mais te ouvir. Ele está... E funcionou muito efetivamente. E Willie Lynch colocou isso neles. É chamado de dividir e conquistar. Dividir e conquistar era o mesmo em 1710 como foi em 1950 na Coreia. E os negros foram convidados. Então, de 1750... Até cerca de 1710 até 1750, o sistema começou a entrar em vigor. O condicionamento social, a lavagem cerebral dos negros decolou a todo vapor então. Porque veja agora, eles estavam muito preocupados com todos esses escravos negros. Tínhamos que controlá-los. E as pessoas diziam, bem, como você controla, como vamos controlá-los? Eles disseram, o primeiro jeito, e há 3 maneiras de fazê-lo, mas a primeira é pelo controle físico. Sempre controle uma pessoa negra fisicamente. É disso que se trata a escravidão. A segunda maneira de controlá-los era chamada Jim Crowismo. Então você os controla legalmente. E a terceira maneira de controlá-lo é quando saímos do movimento dos direitos civis, que significa simbolicamente. Você o controla manipulando símbolos. Falaremos sobre isso em alguns minutos. Então eles começaram pela primeira coisa de controlar o povo negro fisicamente com a escravidão. Por volta de 1750, a população negra chegou a 34% na América, e eles estavam muito preocupados com isso. Porque você vê todos esses escravizados chegando em massa pelo mar, então começaram a anunciar para trazer mais imigrantes. Eles disseram, o que precisamos são de mais imigrantes brancos para diluir. Lembre-se que eu disse que o ato de diversidade decretava que devemos ter tantos brancos. Então precisamos de uma lei de imigração para trazer mais brancos para neutralizar os negros, para mantê-los contidos, para mantê-los como minoria. Vamos arranjar as coisas de modo que eles amem essa palavra minoria e a usem o tempo todo, chamando-se assim, mesmo sabendo que minoria significa perdedor. Vamos fazê-los, vão virar o mundo de cabeça para baixo, vão se chamar de perdedor, perdedor, perdedor. Então, por 1750, a população negra atingiu 34%. 34%. Então, o que a sociedade branca começou a fazer foi dizer, devemos fazer o que... Eles não disseram isso naquela época, mas o efeito foi o mesmo. O que aconteceu na Coreia? Devemos isolá-los. Então, cada tratado indígena, a partir desse ponto, começou a incluir conclusões dizendo que você deve também, além disso, mantenha a distância dos negros. Eles incorporaram a todos os tratados indígenas incentivos para que eles não se identificassem com os negros, porque tinham medo de que, se os indígenas e os negros se unissem, poderiam derrubar o país. Assim, os indígenas receberam incentivos para se voltarem contra os negros. E é por isso que mais tarde você descobre que os maiores assassinos de negros por um longo tempo foram os índios. Porque eles receberam incentivos. Por exemplo, se você atacasse uma cidade ou uma aldeia, adivinha quem é a primeira pessoa que você vai encontrar nos campos? Era uma pessoa negra. E veja, você tinha leis, porque os códigos de escravos de 1705 diziam que uma pessoa negra não podia se armar, não podia carregar uma arma, não podia carregar uma ferramenta, não podia levantar a mão para se defender, não podia revidar. Então os índios diziam, ei, temos um bom alvo para atacar. Quero dizer, isso é como atirar em patos. E os brancos sabiam disso. Quando colocavam os negros no campo, usavam os negros como alarmes contra roubo. Então, sempre que havia um ataque indígena, eram eles os primeiros a serem atacados. E é por isso que todas as 5 tribos civilizadas na América, então, se tornaram proprietárias de escravos. Todas as 5 tribos indígenas civilizadas eram proprietárias de escravos. Não só eram proprietárias de escravos, como também eram comerciantes de escravos. E mais importante do que isso, em todos os tratados, tipicamente em um tratado, eles pagavam aos índios $20 por cada escravo fugitivo que eles perseguiam e traziam de volta. E é por isso também que quando a Guerra Civil chegou, todas as 5 tribos civilizadas na América lutaram ao lado do Sul. Preferia a escravidão porque não queriam perder seu dinheiro e riqueza também. E ainda tenho negros por aí dizendo, bem, sou meio índio. E qual ao mesmo e... Ninguém quer ser negro. Quero dizer, mesmo que o seu povo também tenha maltratado o seu, mas você não quer ser isso.
Eles me dizem como, bem, eu sou 3/4 branco, eu não suporto negros, eu sou 3/4 branco. Eu disse, bem, por que você preferiria ser branco em vez de negro? Eu disse, os negros não te escravizaram, os negros não te segregaram, os negros não te castraram, lincharam e exploraram. E veja, isso é o que está de cabeça para baixo, que faria com que os negros vissem as coisas de cabeça para baixo e erradas. É um comportamento inadequado. Um padrão de comportamento inadequado foi instituído em nós para garantir que víssemos tudo ao contrário. Dessa forma, quando corríamos, achávamos que estávamos correndo para o lado certo, estávamos correndo para o lado errado. E eles sabiam disso. E é por isso que eu digo para a comunidade negra em toda a América que o meu povo, os negros, está fazendo tudo errado. Eles nem sequer estão fazendo o errado do jeito certo. Porque ela diz que tudo está de cabeça para baixo para nós, então eles não conseguem ver para qual direção correr. E assim, naquela época, na década de 1750, as colônias, elas tentaram descobrir como conter toda a questão. Então, nós colocamos todos os nossos controles no lugar. Nós colocamos o condicionamento social no lugar. E eu acho que conseguimos ter os negros exatamente onde precisamos deles. Nós os prendemos. Então eles começaram a dizer à Inglaterra, não envie mais escravos para cá até para garantir que funcione. O Congresso Continental enviou todos os tipos de cartas para a Inglaterra dizendo, não envie mais escravos, vamos garantir que nosso sistema de controle funcione. Mas a Inglaterra disse, não, vou continuar enviando. Estamos ficando ricos com isso. A Inglaterra disse, estamos ganhando uma quantidade fabulosa de dinheiro porque instituímos o ato de navegação em 1650, que diz que não importa o que vocês produzam na América, deve voltar primeiro para a Inglaterra para ser processado, depois vocês compram de volta de nós. E quando vocês comprarem de volta de nós, vamos cobrar 3 ou 4 vezes o preço disso. E então, quando a Inglaterra decidiu ter uma guerra revolucionária para se separar da Inglaterra, eles não colocaram isso no livro de história, qual era a verdadeira razão pela qual queriam se separar da Inglaterra. Porque estavam morrendo de medo de que os negros ficassem livres aqui e se unissem aos índios. 2, eles queriam reverter todo esse processo de envio, dizendo que se fizermos todos os produtos na América, cultivamos o algodão, o milho, o feijão, o arroz e tudo mais, por que estamos enviando para vocês e comprando de volta de vocês? Então, foi por isso que a guerra revolucionária aconteceu. E além disso, vamos ver todos, a Inglaterra também estava enriquecendo com os escravos, porque veja, a Inglaterra pagava apenas 25 a 35 dólares por cada escravo que compravam na costa oeste da África, 25 a 35 dólares por cada um, mas eles criaram um sistema chamado capitalismo. O que diz que também quer um retorno de 1.500% no meu dinheiro e no meu investimento, o que significa que se eu pagar 25 dólares por um escravo negro na África Ocidental, quero poder vendê-lo na América por 400 a 500 dólares cada. E assim, a Inglaterra estava se tornando uma nação muito rica e poderosa, assim como a maioria. Mas isso não era só na Inglaterra, mas você tinha todos os outros países escravistas se tornaram ricos. Isso incluía Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e as nações árabes. Todos estavam enriquecendo às custas dos negros, a partir de uma combinação de duas coisas: retirando a riqueza da África, a riqueza material, e vendendo a mão de obra humana. E após a Guerra Revolucionária, o primeiro ato do Congresso, assim que estabeleceram um congresso nos Estados Unidos, o primeiro ato do Congresso disse, vamos resolver este problema com os escravos. Então, a primeira coisa que fizeram foi aprovar o que chamam de primeiro ato de imigração, que diz que esta é uma nação branca, e a cota de negros vindo para cá, exceto como escravos, é 0. 0, nada, nenhum nada. E isso permaneceu em vigor até 1966, quando foi elevado para 0,5%. E ainda vejo negros exibindo comportamentos inapropriados. Eles não conseguem entender por que não se pode. Por que você não pode trazer haitianos para o país? Eu disse, Deus sabe. Você não conhece sua lei? A razão pela qual você não consegue trazer haitianos para o país é porque eles ainda têm medo de que você obtenha uma grande população negra significativa e seja uma ameaça para a sociedade. Eu disse que sempre que você tem barcos flutuando ao largo da costa oeste da África por 3 meses, você tem mais de 3.000, 4.000 negros lá que estavam doentes, morrendo de fome. Nenhum país se ofereceu para recebê-los, não este país. Ao mesmo tempo, este país teve programas de refugiados para todas as raças e etnias do mundo, exceto os negros. E onde estão os nossos líderes de direitos civis? Onde está a nossa liderança negra? Por que eles não estão levantando questões sobre isso, em vez de descerem lá e dizer lá, por que os negros não podem vir das ilhas e do Haiti? Eles fazem a mesma coisa porque estão vendo as coisas de cabeça para baixo e, ao contrário, fazem a mesma coisa que os brancos fazem, dizem, bem, o que precisamos fazer é invadir aquele país e fazê-los ficar lá. Vamos melhorar as condições lá para que assim eles tenham lugares legais lá, ao invés de dizer, não, você não melhorou todas as condições no México. Em El Salvador e na Nicarágua e na Hungria e em todos esses outros países, quando as pessoas entraram, vocês não melhoraram todas as condições no Vietnã para trazer as pessoas.
Por que vocês continuam pedindo essas coisas especiais dos negros? Nenhuma liderança levantará as questões, porque veja, nenhuma liderança negra na América quer levantar as questões reais sobre por que não podemos aumentar nossa população e outros podem. Em uma democracia social onde a maioria vencerá e a minoria perderá, somos a única minoria planejada, sistematicamente, permanentemente classificada. O que significa que somos as únicas pessoas que sempre vão perder com base nas leis de imigração e nas cotas que entram neste país. A menos que comecemos a desenvolver algumas maneiras muito específicas de lidar com isso. É disso que se trata o Powernomics. Eu comecei a dizer, você tem que começar a mudar as regras, virar as coisas de cabeça para baixo. Você tem que sempre praticar como se tornar a maioria. Nunca faça nada onde você vai ser uma minoria. Faça onde você vai se tornar a maioria. Não se mova para ser uma minoria. Mova-se para ser uma maioria. E vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, sobre como você joga esses jogos e aprende a ganhar em Powernomics. Mas você vê como eu disse, pela civilização, por 1790, a lei nos excluiu como o único perdedor permanente. E disseram que qualquer um que perdesse nessa sociedade de agora em diante seriam os negros. São as únicas pessoas que não podem aumentar significativamente sua população para ser uma ameaça a este país. Por volta do final da década de 1790, eles disseram, eles disseram, que outro tipo de controles externos podemos colocar sobre o povo negro? Porque agora alguém quer aprender, alguém quer tentar se juntar ao movimento religioso neste país. E na religião nós dizemos que todo mundo é irmão. E se o batizarmos e o tornarmos cristão, como lidamos com esse fato? Então, eles aprovaram uma lei dizendo que o cristianismo não aliviava o paganismo para uma pessoa negra. Eles não queriam que e depois daquele tempo havia poucos negros que iam à igreja, mas eles estavam sentados nas igrejas brancas e tinham que ser monitorados e vigiados, como eu te disse, por causa do ato de diversidade. Então, quando o movimento evangélico começou a se espalhar por este país no início dos 1800, eles disseram, vamos deixar os negros terem suas próprias igrejas, mas devemos escolher os monis, escolher os ministros e devemos licenciar os ministros. Devemos escolher ministros que possamos controlar. Nenhum pregador negro pode entrar na América a menos que seja controlado pelo estabelecimento branco, a menos que represente nossos interesses e nossos valores, a menos que ensine nossa forma de cristianismo. Agora, isso é muito importante. Por quê? Porque, veja, antes, a religião sempre foi usada para ajudar um grupo populacional. Quando se trata de negros, não podemos deixar que a religião seja usada para ajudá-los. Veja, a Igreja Católica cuidou de todos esses grupos que se chamam católicos. Os sacerdotes cuidavam dos judeus. E mesmo hoje você vai entrar nos conflitos na Inglaterra ou Irlanda, onde você vê os protestantes e os católicos lutando, eu garanto que os membros protestantes estarão representando o seu povo e protegendo-o. Eu garanto que os padres católicos estarão representando os católicos e protegendo-os. Se eu te levar para o Oriente Médio com os árabes, eu garanto que Khomeini estaria cuidando dos árabes. Só na América não podem encontrar ministros negros que possam ser comprados e vendidos para estarem contra o seu próprio povo. Ninguém mais permitirá que você faça isso. Não, nenhuma população tolerará isso, exceto o nosso povo. E é isso que eu chamo de comportamento inadequado. Padrão de comportamento inadequado quando você permite que seu próprio ministro te venda. Não é do seu interesse. O que quero dizer com vender você é porque, no começo do século XVIII, os brancos disseram, bem, vamos ter ministros negros, vamos ter que batizá-los para garantir que façam o que queremos que seja feito. Eles devem ensinar o cristianismo da maneira que queremos, de forma que funcione como um dispositivo de controle externo sobre os negros. Eles disseram, quais são as regras? Uma, que cada ministro que licenciamos deve ensinar aos negros que quando você fala sobre o escravo e o mestre na Bíblia, está falando sobre o homem branco e o homem negro na terra. 2, o pastor deve ensinar ao povo negro que eles devem ser leais, fiéis, obedientes, respeitosos e todas essas outras coisas boas e honestos, para que as pessoas brancas não precisem se preocupar com eles roubando como escravos. Porque você sabe, escravos negros tinham o hábito terrível de sair furtando pedaços de comida porque estavam morrendo de fome. Eles diriam algo como, eles devem ser industriosos. Empurre-os. Os brancos querem que você trabalhe um pouco mais. Então usam o termo, ele é um escravo preguiçoso. Agora, qualquer pessoa que tenha bom senso e mais do que um terceiro ano de educação diria, por que um escravo iria querer ser industrioso? Por que você iria querer trabalhar duro como escravo? O que você ganha com isso?
Vai ser libertado mais cedo, vai receber uma aposentadoria, segurança social ou aposentadoria. Mas ele sempre tem essa coisa sobre por que ele é um escravo preguiçoso. Eu até tenho um escritor negro que escreve sobre isso hoje em dia. Parte do problema é que os negros eram escravos preguiçosos. Ele deveria ter sido preguiçoso. A terceira coisa que eu coloco em você é que, bem, os ministros negros também devem ensiná-los a alcançar o paraíso após a morte. Virar o mundo deles de cabeça para baixo. Assim, enquanto todos os outros estão competindo para obter recursos, para obter riqueza, para obter poder, os negros estão dizendo: estou esperando a minha parte no céu. Eles disseram: bem, um modelo a seguir seria Jesus Cristo. Eu disse, sim, o Jesus Cristo e todos os judeus eram pessoas muito poderosas, tinham dinheiro. Salomão era o homem mais rico da terra. Vá olhar em Mateus, acho que Mateus 23, quando eles começaram a falar sobre o talento. Mas diferentes escravos tinham talentos, e 2 deles saíram e desenvolveram seus talentos e os multiplicaram e fizeram algo. E um enterrou e escondeu o seu. Porque sabiam que haveria aquele negro a ser o último sair para escondê-lo. Vocês entendem do que estou falando? Agora, mas durante aquele período de tempo, nos anos 1800, quando tudo isso, eles começaram a colocar toda a origem neles, começaram a controlá-los, alguns negros disseram, bem, esperem um minuto, porque algo acabou de acontecer no Haiti. Agora, eu sei que posso adivinhar no futuro que vocês não vão deixar nenhum haitiano entrar neste país. Mas sendo os anos 1800, o que aconteceu foi Toussaint Louverture. Toussaint Louverture tomou seu pequeno grupo de negros revolucionários no Haiti e derrotou todos os soldados franceses. Derrotou-os completamente, bateu o diabo fora deles. Agora, isso foi importante por 2 motivos. Em primeiro lugar, essa é a única vez na história ocidental em que a sociedade branca hesitou e os negros aproveitaram e os venceram. Vocês se lembrem disso. Única vez na história que os negros se libertaram daquele sistema de condicionamento que eu mencionei em 1710, o mesmo que usaram novamente na Guerra da Coreia. E, novamente, a razão pela qual quero destacar esse sistema para vocês, esse sistema de lavagem cerebral, por que é tão importante? Vocês todos lembrem disso agora. Por que é tão importante? E é por isso que devo elogiar a sociedade branca dominante por isso. Quero dizer, eles são pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. Por que eu disse isso? Porque, veja, as pessoas que impuseram esse sistema aos negros em 1710 tinham o equivalente a uma educação de 3º ou 4º ano. E aqui estamos hoje, 250 anos depois. 200 e poucos anos depois, quase 300. E negros com doutorados e mestrados que nem conseguem entender isso. Agora, mas Toussaint Louverture lá no Haiti, ele venceu sua batalha, derrotou-os bem. Agora isso significou, quando ele os derrotou, embora finalmente enganaram-no e disseram, bem, agora que nós fomos, que você nos venceu, não gostaria de se unir e integrar? Ele foi discutir isso com ele em uma reunião. Eles o capturaram, colocaram em um barco e o enviaram para algum lugar na Europa, algum país bem lá em cima, na Islândia, um desses, acho que Finlândia ou algum lugar, e eles o congelaram até a morte lá na prisão. Porque ele foi para cooptar, e eu te disse em uma carreira nas técnicas de lavagem cerebral, há outro princípio que diz que sempre que você quiser controlar alguém, eu posso controlar qualquer um que esteja disposto a conversar e negociar comigo. Posso fazer com que ele ceda. E veja, o que estamos tentando ensinar aos nossos soldados, o que se chamado de código de conduta na Coreia, que diz para nunca falar com o inimigo, a menos que seja no seu terreno e sob seus termos. E veja, agora, o que sou assistente comissário de polícia, eu estou trabalhando como terapeuta para prisioneiros. Sempre que consigo que alguém se comunique e converse comigo, eu o tenho. Se ele falar comigo e responder as minhas perguntas, eu o tenho. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ceder e me contar o que quero saber. A maneira de resistir é não se comunicar, não comprometer seus princípios. Eles nunca poderão vencê-lo assim. E veja, e foi assim que pegaram Overture. Eles perguntaram a ele, você não quer alguma integração? É como eu disse a nossos líderes, a mesma coisa. Agora, houve alguns outros negros que se levantaram e disseram, não vou cair nessa armadilha. Um dos primeiros em 1800 foi Gabriel Prosser.
Gabriel era um cara negro extremamente inteligente. Ele diz: acabei de ouvir sobre o que Toussaint Louverture fez nas ilhas. E disse: se Toussaint pode fazer isso, eu vou fazer aqui. Ele disse: eu vou fazer a mesma coisa. E ele fez alguns planos que você não acreditaria. Ele trabalhou, planejou, tramou. Tucson, quero dizer, Prócer realmente se empenhou nisso. E ele planejou uma das insurreições mais devastadoramente e estrategicamente bem planejadas do mundo. Agora, eu não sei antes de eu te contar o que ele fez, deixe-me voltar e fazer este ponto. Eu acompanhei entre 1710 e 1860. E sabe, tivemos aproximadamente 150 a 200 possíveis revoltas de escravos. E em todas essas 150 a 200, uma pessoa negra delatou em todas elas. E conseguiu sua manumissão meritória e seu cartão de comprovação de Willie Lynch. E assim, quando o Próspero estava tentando juntar tudo, ele planejou seu esquema. E quando chegou o dia em que ele deveria ter sua grande revolta, você acreditaria que uma das tempestades mais severas que já atingiu a Virgínia aconteceu? E lavou a maior parte da terra, estradas e pontes, e o grupo não pôde se reunir no ponto de encontro porque estavam planejando atacar 3 coisas. Eles estavam planejando tomar a penitenciária em Richmond, eles estavam planejando tomar o arsenal e estavam planejando atacar a cidade e aniquilar a cidade, todos exceto os metodistas e os Quakers que os haviam ajudado. E a tempestade atingiu bem quando eles iam se reunir. E apenas 300 apareceram e Prócer disse: bem, já que só somos 300 aqui, vamos adiar para a próxima semana quando a terra estiver seca e limpa. E dentro de 3 dias... um grito de uma pessoa negra. Prócer foi preso junto com 35 de seus apoiadores. Eles foram executados e enforcados, suas cabeças cortadas e colocadas em estacas. Mas os 2 negros que delataram, um era chamado Tom, o outro é chamado Faraó. E eu não faço ideia, e Deus sabe que não sei porquê, se você chama uma pessoa negra de Tom, você quase adivinha que ele vai fazer alguma coisa. Agora, eu não sei e não quero menosprezar ninguém aqui chamado Tom, mas não sei. Há algo sobre esse nome. E Faraó, por si só, não é um nome muito animador. Eu também não confiaria nesse nome. Se minha mãe me chamasse de Faraó, sei que estaria em um grande problema também, mas de qualquer forma, Tom e Faraó deram lucro. Eles executaram Prócer, cortaram a cabeça dele junto com outras e penduraram-nas em postes. Mas a coisa que se tornou muito importante nesse caso foi que a cidade estava realmente com medo, porque descobriram, através de boatos, que Prócer havia reunido entre 5 e 50 mil escravos. Os brancos por toda a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, ficaram paralisados. Suas bocas caíram abertas, seus olhos eles arregalaram, disseram: o quê? O quê? Algo está errado. Está me dizendo que colocamos um sistema de condicionamento nos negros, onde invertemos tudo, e esse negro foi capaz de fazer o impossível sem educação? Algo está errado com o nosso sistema. O que está errado? Estou falando sério. Isso foi um grande problema. Eles tiveram que descobrir como um cara negro se junta como escravo e consegue algo entre 5 mil e 50 mil negros prontos para lutar. E se não fosse por uma tempestade, eles teriam tomado o país. E finalmente surgiu outro boato, especulações, que o que foi que ele venceu o simbolismo. Mostrar como os símbolos são importantes, é por isso que eu sempre falo sobre poder númix. Para sair do seu sistema, às vezes você está perdido, você olha para uma montanha, você olha para um pico, você procura o edifício Penobscot ou o edifício Empire State, você encontra seu símbolo e pode encontrar sua direção. E o que aquele negro fez, Prócer fez, ele olhou para o selo do estado. O estado da Virgínia tinha um selo onde havia um homem branco deitado de costas e o pé de um homem negro em seu peito. O branco e o cara negro são chamados Vert, e no selo diz: Verticus supera tiranos. E aquele homem negro tinha usado aquele selo como sua força motivadora, sua luz guia para o seu povo. E quando os brancos descobriram isso, imediatamente mudaram o selo da Virgínia e disseram para se livrar daquele selo rápido. E colocaram guardas ao redor da capital para garantir que não acontecesse novamente. E isso foi em 1800. Em 1821, outro negro chamado Vesey ficou igualmente preocupado. Ele tinha ouvido falar sobre isso. Ele disse que iria tentar isso na Carolina do Sul. Tentei outra revolta,
Mas Vesey diz logo de cara, Vesey organizou seu grupo. Ele caminhava por aí, ele era um negro livre, conseguiu a liberdade porque comprou a sua própria, pagou $600 e se libertou. Ele ganhou dinheiro em uma loteria, mas está muito chateado porque não conseguiu libertar seus filhos da escravidão. Então Vesey andava pela cidade em Charleston, Carolina do Sul, dizendo aos negros: tirem a corcunda das costas, endireitem-se, sejam respeitosos, cuidem do seu próprio povo, olhem pelo seu próprio povo, parem de se preocupar com todos e cuidem de si mesmos. E Vesey ele era um homem grande também, um homem grande e forte. E ele dizia: eu vou quebrar suas costas se eu te pegar curvado. E ele planejou uma insurreição. Ele chamou algo como cerca de 300 a 500 para tomar Charleston, Carolina do Sul. Mas ele lhes disse logo de início, ele disse, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ele disse, se eu pegar um negro neste grupo tentando conseguir uma manumissão meritória, ele disse, vou quebrar seu pescoço como um graveto. E ele planejou uma revolta. E infelizmente, novamente, 2 dias antes de sua revolta ocorrer, não só foi delatado uma vez, ele foi delatado 2 vezes. Então Vesey foi capturado junto com cerca de 37 de seu povo e enforcado. Porque novamente eles os traíram. Então em 1831, Nat Turner, você já sabe, tentou a mesma coisa alguns anos depois, em 31. Agora, Turner diz que eu nem vou passar por essas mudanças. Eu não vou fazer o que Vesey fez, não vou fazer o que Prosser fez. Eu nem vou jogar esse jogo bobo. Ele disse, o que estou dizendo que vou fazer? Ele disse, vou sair daqui, vou pegar uma faca, arma, espada, pau, ferramentas, tijolos, qualquer coisa que eu possa pegar. Vou matar tudo o que vejo que se move, rasteja, pula, anda ou fala. Isso é exatamente, eu estou citando ele. Ele diz, eu sou a vara e o cajado de Deus. Não vou jogar esses jogos bobos, estou cansado. E então, Turner começou a andar, disse que era a espada e a voz de Deus, e ele disse, vou matar qualquer coisa que eu veja se movendo. Ele matou 55 pessoas, incluindo seu próprio mestre. E então, o país ficou petrificado novamente e enviou o exército para procurá-lo. Procuraram por Nat Turner durante 2 meses e não conseguiram encontrá-lo. Ele se escondeu depois de matar tantas pessoas, até que um dia ele precisou de comida e foi procurar alguns negros para conseguir comida. E adivinha o que aconteceu? E assim isso cuidou de Nat Turner. Ao mesmo tempo, há outro negro, contudo, que é meu herói. Eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu quiser, certo? 2 vezes. Ok, obrigado. Vocês são tão gentis, é por isso que adoro vir a esta cidade. Rapaz, eu juro, eu amo vocês. Eu vou me mudar para cá em breve. Mas meu herói é John Horace. Começamos a falar sobre comportamento inapropriado versus comportamento apropriado. Agora, aqui está um homem negro do mesmo período exibindo o que eu chamo de comportamento apropriado. Nada parecido com o caso Rodney King, entende? John Horace era um escravo fugitivo que também fugiu para o para a Flórida no início dos anos 1800, durante o mesmo período em que Vesey e Turner e o resto deles estavam tentando se revoltar. John Horace era um homem negro, grande, corpulento e forte. Ele fugiu para a Flórida. Ao contrário do que você ouve o tempo todo você sabe, na mídia sobre o Underground Railroad, todos os negros tentando ir para o norte, chegar à Terra Prometida, isso é parte desse mito. A maioria dos negros não era tão burra. Por que eles iriam querer atravessar todo o norte, ir para o norte, 1000 milhas através de um país branco hostil, quando poderiam ter fugido para a Flórida, que é território espanhol, a 20 milhas de distância ou a 2 pés de distância? Então, alguns dos nossos parentes negros mais inteligentes fugiram para a Flórida porque era território espanhol. E eles se misturaram com os seminoles. Agora vocês podem me perguntar, e os seminoles? Bem, os seminoles também eram contra os negros, muitos deles, mas muitos não eram. Os seminoles eram os índios mais receptivos aos negros no país. Por quê? Porque a palavra seminole significa escravo fugitivo. Certo? E eles também eram fugitivos. Eles se misturaram com os negros. Eles eram uma mistura de negros, então eram muito receptivos aos negros. E assim eles começaram a lutar naquela área contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queriam descer até lá para tentar recuperar os escravos negros. E foi por isso que enviaram o general Andrew Jackson para a Flórida, para buscar os escravos.
Porque veja, os negros de lá estavam atravessando a fronteira periodicamente com os índios, atacando e matando brancos e libertando o seu povo. Agora, por que isso é importante? Porque veja, quando falei sobre o comportamento inadequado precoce na África, a razão pela qual eles escravizaram os negros originalmente foi porque nossos líderes na África deram a impressão de que não se importavam com outros negros. E eles levaram todos aqueles negros ao redor do mundo porque sabiam no fundo de seus corações que nunca veriam um navio cheio de africanos vindo resgatá-los. Eles nunca suspeitaram que africanos viriam salvar africanos. Mas é por isso que eles não tentaram escravizar índios, porque sabiam que se escravizassem índios, os índios viriam buscar seu povo. Mas eles sabiam que a liderança negra na África já tinha dito: pode ficar com ele, eu não o quero, não vou buscá-lo. E assim, quando os negros foram para o sul, na Flórida, eles estavam atravessando a fronteira, invadindo aquelas plantações ao longo da fronteira do Alabama, Mississippi e da Geórgia, fronteira com a Carolina do Sul, levando o seu povo de volta, levando-os de volta para Caro, quer dizer, para a Flórida, libertando-os. Ah, mas John Horse era um herói principal para mim. Agora este negro se conectou, ele se tornou uma espécie de segundo no comando na África, quero dizer, na Flórida. O chefe naquela época, nos anos 1820 e 1830, era um chefe chamado Osceola. Osceola tinha cerca de 3 filhos que foram muito ativos também, lutando contra a intrusão branca na Flórida para recuperar os escravos. O filho número 1 dele era era branco, não uma mistura de preto e branco. Seu nome era Wildcat. E o próprio Osceola, se vocês não sabem, Osceola era casado com uma mulher negra. Você também pode ver as fotos dele em todos os museus como um indígena. Eles nunca contam que ele era casado com uma mulher negra e tinha um grupo misto. E ele se casou com uma mulher negra, casou-se. O nome dessa mulher negra era Orvalho da Manhã, se você estiver interessado em saber. Orvalho da Manhã era o motivo. E é isso que desencadeou as guerras seminoles. Eles não contam isso nos livros de história também. Então, indo e voltando para lá, eles estavam tentando trazer os índios de volta, quero dizer, tentando recuperar os escravos dos índios. E eles continuavam a enviar as tropas federais lá, e Andrew Jackson foi um dos principais generais que sempre quis ir lá e lutar contra os índios. Ele adorava lutar contra os índios, ele é conhecido como lutador de índios. E é por isso que você tem Jacksonville, Flórida, porque ele estava indo lá, novamente lutando contra os índios e tentando trazer os negros de volta. E no rio Chattahoochee, logo fora de Tallahassee, havia um forte chamado Fort Negro, onde a maioria dos negros vivia. Ficando lá. E eles enviaram as tropas federais para lá para recuperar os escravos. Então o barco federal subiu o rio Chattahoochee até Fort Negro, e a maioria dos negros estava fora com os índios em ataques e combates, e então deixaram as mulheres e crianças lá, e aí as tropas federais atiraram em Fort Negro. Um tiro, e o tiro rolou para dentro do arsenal. E provocou a explosão e destruiu todo o forte. E não havia nada lá além de mulheres e crianças negras. Isso realmente os deixou hostis. Os negros estavam hostis desta vez. Então agora, isso desencadeou a Segunda Guerra Seminole. Depois disso, eles decidiram fazer uma trégua. Eles disseram: faremos uma trégua se pudermos sentar com Osceola e seus guerreiros, John Horse e o resto deles. E naquele momento, eles se encontraram. Antes de se encontrarem, eles foram e sequestraram Morning Dew. E disse a Osceola que se ele quisesse sua esposa de volta, seria melhor libertar alguns daqueles escravos negros e se encontrar com eles. E quando Osceola foi à reunião para discutir a recuperação de sua esposa, eles o sequestraram e colocaram na prisão. Acho que em Fort Sumter, Carolina do Sul. Ele morreu de tuberculose e exposição. E então, naquele momento, John Horse e Wildcat enlouqueceram. Então eles começaram a lutar. Eles lutaram por todo o estado da Flórida e finalmente os expulsaram da Flórida. Eles foram para o oeste e lideraram parte todo aquele movimento chamado a Trilha das Lágrimas. Até o território de Oklahoma. Mas as únicas pessoas que estavam lutando neste país contra os Estados Unidos naquela época eram John Horse e Wildcat e seu grupo de negros. Eles levaram suas próprias mulheres e crianças com eles. Esse é o único homem negro na história desta nação. E lamento dizer que nenhuma escola ensina isso. Esse é o único homem negro na América que já desafiou a América. E lutou contra eles, e não como um escravo, mas como um homem. Ninguém mais jamais fez isso. John Horse lutou contra os Estados Unidos por 50 anos. Lutaram contra ele em todo o oeste. Perseguiram-no por todo o oeste, através de Oklahoma, através do Texas, e finalmente o perseguiram até o México. Ele foi para o México e ficou lá por cerca de 5 ou 6 anos. Depois voltou novamente, ele e Wildcat.
Eles tentaram reconstruir sua pequena aldeia novamente, mas os brancos ali, os racistas, continuaram a atacar seus acampamentos, atirando neles e matando-os. Ele continuou lutando e finalmente mataram o Wildcat, atiraram nele pelas costas com uma espingarda e o mataram. E então o John Horace finalmente desistiu. E supostamente montou em seu cavalo e simplesmente voltou para o México. Nunca mais se ouviu falar dele, mas ele lutou por 50 anos, o único homem negro. Você pode falar sobre qualquer líder de direitos civis que quiser se tivesse um herói. Esse é o único herói que já tivemos que lutou e disse: eu não sou um escravo e não vou aceitar isso. Eu não sou Rodney King ou qualquer outra pessoa. E eles encontraram, ninguém nunca soube o que aconteceu com ele, mas ele foi embora. Esse era o John Horace. Agora, toda essa política de manumissão meritória está em vigor, avançando ao mesmo tempo esse sistema de controle. Por volta de 1852, uma senhora chamada Harriet Beecher Stover começou a querer escrever sobre isso. Então ela escreveu sobre tudo isso. Ela entrevistou um cara cujo nome era Hanson. O que vocês conhecem como Tio Tom. Ele então contou a história. Ela escreveu um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. Mas nesse livro, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o Pai Tomás não era o vilão era Sambo. E então eu estou pedindo a vocês, meus irmãos e irmãs, por favor, no futuro, não chamem um cara negro que vocês sabem que não vale nada e é inútil, de Uncle Tom. Isso é um elogio para ele. Chamem-no pelo verdadeiro nome dele que ele merece, e esse é Sambo. Qualquer pessoa negra que traz seu próprio povo e os prejudica, é um Sambo. Agora, o que é um Sambo mesmo? Voltando à manumissão meritória, em 1710, todo o processo de condicionamento, todo o sistema de lavagem cerebral, todo o sistema de engenharia social diz que você deve ensinar as pessoas negras a ver o mundo através dos olhos dos brancos. Você deve ver tudo através dos olhos deles, você deve aceitar os valores deles, a superioridade deles, o que quer que eles pensem e sintam, e dessa forma nós o temos contido. E é por isso que quando você vê alguém como Colin Powell se candidatando a um cargo, eles dizem: bem, você pode se candidatar se enxergar as coisas da maneira que queremos. Se você quer ser conservador, pode se candidatar. Se você quer dar muita importância ao aborto, pode se candidatar. Se você quer falar sobre ser contra impostos, então pode se candidatar. O que significa que se você vê as coisas da maneira que nós vemos como uma pessoa negra, está seguro. Você é aceitável. E se não quiser fazer isso desse jeito, então torne-se um atleta ou um artista. Portanto, você não se identifica com o restante dos negros no país. Você se afasta deles. Eles são maus. E você começa a tentar conseguir um centavo de um atleta e entreter eles para fazer algo pela comunidade negra. Eles não vão fazer isso. Ou seus conselheiros não vão deixar. Seus agentes não vão fazer isso. Suas pessoas de promoção não vão deixar. Eles não vão se identificar com a sua comunidade. Porque, novamente, eles já morreram e foram para o céu. Certo? Então quando Harriet Beecher Stowe lançou seu livro, o que você tenta dizer aos negros é que o Tio Tom não era um cara ruim. Veja, Tio Tom, se você ler esse livro, e a maioria dos negros, 90% dos negros nunca o leu. Eles sempre chamam outro negro de ele é um Tio Tom, ele é um Tio Tom, ele não é um Tio Tom. Se você ler o livro Tio Tom era um cara que não batia em mulheres negras. Tio Tom naquele livro era o cara que não batia em outros negros para fazê-los colher mais algodão. Tio Tom era um cara que entrava à noite e tirava algodão do próprio saco e colocava nos sacos de outras pessoas negras para que elas não fossem chicoteadas à noite. O Tio Tom era um cara que não contava onde os negros estavam se escondendo quando atravessavam o rio e se libertavam como escravos. Mas Simon Legree, o mestre de escravos branco, tinha um negro chamado Sambo, que o seguia por aí, que sempre dizia: você me mostra, me dê a chance, eu te mostro como tratar os pretos. Eu mostro onde eles se escondem. E veja, esse é o cara. Veja, o papel e responsabilidade dele foi voltar à manumissão meritória. Eu lhe disse sobre onde você tem que proteger a propriedade dos brancos e proteger sua riqueza. Ele diz: eu vou protegê-la e encontrá-la para você. E é por isso que você lê nesses filmes e livros que saíram depois de Uncle Tom, você sempre tinha um cara negro, um escravo negro, correndo pela estrada dizendo: mestre, mestre, aqui vem o exército. Vamos esconder nossa prata e ouro. E todos vocês dizem: nosso? Como é que virou nosso? Você sabe, ele sempre quer dizer algo que nem mesmo pertence a ele. E isso apareceu ao longo da história. E hoje, você tem o mesmo tipo de personalidade fazendo isso. E agora, ele não está dizendo: vamos esconder nossa prata e ouro. Ele está se chamando de conservador. Eu também sou contra ações afirmativas para negros. Sou contra cotas. Sou contra tratamento preferencial. Teve até um que andava por aí dizendo que queria passar uma lei
para impedir que os negros discriminem os brancos. Você ainda tem esse tipo de personalidade que sempre quer proteger algo, proteger os fortes. Você sempre teve um tipo de personalidade sambo. E hoje em dia, a melhor maneira de ficar rico vai dizer, vou praticar como mestres ouro e prata e vou ser contra eles, os negros. Garanto que posso conseguir um programa de rádio para você, posso conseguir um programa de televisão, posso até conseguir uma nomeação para o Supremo Tribunal, certo? Você me diz quantos negros você quer vender e eu garanto que vou te mostrar como ganhar dinheiro. Porque, veja, todo grupo étnico, todo grupo religioso, todo grupo racial, todo grupo político sempre ganhou dinheiro às custas dos negros, certo? E o que vou começar a falar sobre dinâmicas de poder quando voltar aqui no outono é para mostrar uma coisa a todos vocês. Vou lhes dizer que o tempo acabou. Vocês, como raça, tornaram todas as religiões, todos os grupos étnicos, todos os grupos raciais ricos. Não há mais ninguém na Terra para enriquecer além de vocês mesmos. Então é isso que resta. Temos que fazer por nós mesmos agora. Então não me venha com essa história sobre o Dr. Ansel. Isso é discriminação reversa. Nós somos anti... Você não é anti ninguém. Você já fez todos ricos. Eles sempre me dizem, Dr. Anderson, o que você está pregando? Não é isso. Não é isso. Segregação. Deixem-me dizer uma coisa a vocês. Começando novamente em 1850... Os negros ficaram presos na mesma confusão, sabe? Por 1850, depois que o Harriet Beecher Stowe lançou seu livro, Vem Frederick Douglass. Ele vai tomar um caminho, ele vai voltar agora e tentar se tornar um integracionista. Ele se torna um integracionista, assumindo isso e querendo. Bem, desde que nos excluíram em 1638, dizendo que nunca deveríamos ser permitidos a desfrutar dos frutos da sociedade branca, vamos ser integracionistas e defensores dos direitos civis. Vamos fazer com que eles nos aceitem. Então eles começaram na linha de cima chamada integrações, que estão com Frederick Douglass, o Booker T. Washington. Então até todos os seus líderes de direitos civis e Martin Luther King e todo esse grupo, ao longo da linha, até mesmo aos seus grupos de direitos civis atuais. Eles continuam dizendo, queremos acesso a tudo o que vocês possuem. Queremos ser incluídos em tudo o que você possui. Agora você tem outro grupo que começou depois do livro de Harriet Beecher Stowe. Eles disseram que querem ser segregacionistas. Então você tem as pessoas mais fortemente influentes, como Webb Du Bois. Depois você tem, Martin Delany, você tem Marcus Garvey. Então você tem Malcolm X, Elijah Muhammad. Eles estavam indo na outra direção, dizendo, não, queremos nossas coisas separadas. Agora, o que eu digo por mim mesmo... E eu sei que muitas pessoas podem ficar chateadas quando eu digo isso. Ambos os grupos estavam certos e ambos os grupos estavam errados. O que eu digo é que não se trata de integração, a questão não é segregação, a questão é congregação. Com significa agregar, o que é chamado pluralismo funcional. O que significa que não estamos tentando integrar, não estamos tentando segregar. Nenhum outro grupo vem aqui e diz, quero integrar ou segregar. O que eles estão dizendo é que, se eu me unir e concentrar como um povo, concentrar meu poder, minha riqueza e meus recursos, eu posso competir. É disso que eles estão falando. E, por favor, como eu amo todos vocês e vou morar aqui com vocês, não deixem mais que eles enganem vocês com aqueles óculos virados de cabeça para baixo. Eles costumavam me perguntar isso durante a integração sobre o Dr. Anderson. Agora espere. Agora você está no gabinete do governador na Flórida. Você representa o estado inteiro na educação. Agora, o que você quer durante a integração? Você tem Malcolm X falando sobre segregação. Você tem Martin Luther King falando sobre integração. Por que vocês não se decidem? Qual dos dois vocês querem? Eu disse, eu não quero nenhum dos dois. Eu quero os mesmos direitos e privilégios que todo mundo tem para ir a qualquer um dos lados. Não tente me colocar em um dos extremos. O que eu quero mais do que qualquer coisa é unir meu povo e dizer, juntar todo o poder e riqueza como todo mundo.
E dessa forma, eles vão parar de tentar nos definir. Veja, todo asiático, por exemplo, quando ele deixa sua terra natal e vem para a América, ele olha no espelho e diz: estou indo para a América. Quando eu chegar à América, vou encontrar uma comunidade de pessoas que se pareçam comigo, ou vou construir uma comunidade de pessoas que se pareçam comigo, que tenham meus valores, minha cultura e meu idioma. Ninguém perguntou a eles sobre integração ou segregação. Quando os hispânicos vêm para este país, eles dirão: eu vou construir uma comunidade de pessoas que se parecem comigo ou soam como eu. E como os asiáticos que montam pequenas Havanas, quero dizer, que montam pequenas Cambódias, pequenos Vietnãs, Chinatowns em cada cidade, os hispânicos chegarão e construirão pequenos Méxicos, pequenas Havanas, pequenas Hialeas. Posso atravessar a América e encontrar bairros alemães, bairros franceses, bairros gregos, bairros poloneses, mas não consigo encontrar um bairro negro. Por causa do nosso padrão de comportamento inadequado com Hodnick, continuamos tentando integrar. Ninguém mais está tentando integrar. Por que você tentaria integrar? E eu acabei de te dizer que em 1790 a lei diz, na Constituição, que a maioria vencerá e a minoria perderá. Se a maioria vencer e a minoria perder, por que você faria algo que se divide em partes menores, quando você já tem um plano programar sistematicamente a minoria? Agora você tem outras pessoas em uma categoria chamada minoria. Você tem mulheres, gays, hispânicos, qualquer coisa que você queira, anões, hispânicos, qualquer coisa que você queira. Mas ninguém passa por aí e diz: quantos você pode ter? Você já ouviu alguém dizer: só podemos ter tantas mulheres americanas no país, ou tantos anões no país, ou tantos gays no país, ou tantos... A única coisa que dizem é que você deve ter tantos negros. Somos as únicas pessoas. E veja, e outra coisa que você deve entender, eu disse a você da última vez que estive aqui, é que você deve lembrar que você é o único não imigrante na América. O único não imigrante. Então, quando você começar a usar uma palavra para si mesmo, sempre chame a si mesmo de não imigrante. Não se chame de outra coisa além disso. Não se chame de minoria. E até certo ponto, se você realmente quer ser esperto, eu nem me chamaria de afro-americano. Por que não? Perguntei a uma garota no Texas uma vez, ela disse: eu sei que você nunca se chamaria de afro-americano. Ela disse: eu sou muito... Eu disse: por que é? Ela disse: por que é isso? Eu disse: porque eu sou negro, entende? Ela disse: mas por quê? Mas você ainda não é um afro-americano? Eu disse: não. Porque veja, quando eu vou olhar a definição de africano, afro-americano, toda a parte norte de a África é um continente. Isso não é um país, é um continente. Pessoas que vêm de El Salvador e elas são el-salvadorenhas. Quando você diz que é da África, eu sou um afri... Onde na África? Vocês entendem o que estou dizendo? Onde na África? E além disso, e pior do que isso, é que toda a parte norte da África, aqueles que vêm para o país, são árabes, palestinos, caldeus, egípcios. Eles são classificados, eles são brancos chegando. Mas eles também se chamam afro-americanos. Quando eu vou por diferentes partes da costa oeste da África, tenho pessoas vindo da costa oeste da África, são paquistaneses e indianos orientais, mas se chamam afro-americanos. Quando eu vou para os brancos vindo da África do Sul, eles se chamam afro-americanos. E o que eles fizeram novamente é encobrir a questão. Então, quando vou olhar isso e vou abrir, é como quebrar um ovo, como quando olho dentro da palavra minoria, olho dentro de afro-americanos, eu encontro o número de negros que vieram para o país no ano passado de 26 mil afro-americanos, eu encontro apenas algo em torno de 4 mil negros. E é por isso que eles vão tentar te enganar de novo, né? O que eles querem fazer é encobrir tudo novamente para que você não consiga entender o que está acontecendo com os negros. Então, um novo termo, eles vão dizer: bem, nós enterramos muito sobre o conceito de minorias. Nós enterramos muito sobre o termo afro-americano, agora vamos criar outro termo chamado multicultural. E asiático ou algo assim, porque ninguém sabe mais o que eles são. E veja, se os enterrarmos, veja, ninguém sabe mais quais são as condições para eles. Eles também não conseguem descobrir. E veja, dessa forma nós trancamos as desigualdades estruturais. Se racismo, escravidão e as leis de Jim Crow fizeram dos brancos gigantes de 15 metros, e o seu problema é que os brancos têm tanto e você tem tão pouco, se você enterrar tudo e encobrir, você nunca vai descobrir.
Vocês vão ter que lutar a partir de agora e garantir que é apenas sobre negros, cada questão é negra, para que possam descobrir o que está acontecendo com o seu povo. Eles vão tentar enterrá-lo porque os brancos agora têm uma escolha, ou corrigem as desigualdades estruturais ou as escondem, e é muito mais barato escondê-las. E uma das maneiras mais fáceis de esconder isso é cooptem a sua liderança. Eles pagam a liderança negra e a trazem para dentro do círculo, e então eles não vão levantar questões sobre nada. Em vez de funcionar no PR, como eu disse, o seu problema são as desigualdades estruturais. As desigualdades estruturais são tão graves na América e têm sido tão graves desde a escravidão que os direitos civis e a integração nem conseguem alcançar o povo negro. Eles estão tão danificados e feridos. E eu não sei por que os negros continuam falando, queremos direitos civis e igualdade. Você não pode obter igualdade se for desigual, a menos que novamente eles coloquem esses óculos em você e os virem de cabeça para baixo. E de repente você começa a ver desiguais como iguais. O pior tipo de racismo é o racismo que finge que desiguais são iguais, e isso é o que eles fizeram com você. Eles têm esse conceito totalmente novo chamado de sociedade daltônica. E o que significa uma sociedade daltônica é, vamos ser cegos aos negros, fingir que não os vemos. Estão escondendo e abafando isso novamente para você. E é isso que significa. Agora, de onde veio isso? Veio de alguns grupos de reflexão sobre direitos civis brancos de Washington. Após o movimento dos direitos civis, o que eles queriam fazer era dizer, vamos enterrar a questão dos negros. E deram aos nossos líderes dos direitos civis uma chance após o movimento dos direitos civis para fazer diferença. Eles não aproveitaram. Nossa liderança negra exibiu um comportamento inadequado ao sair do movimento dos direitos civis. Durante todo o movimento, quando deveriam ter se concentrado no verdadeiro problema, não o fizeram. Em vez de se concentrarem em corrigir o dano histórico que havia sido infligido aos negros, começaram a se distrair com direitos civis e integração. E nunca tocaram no problema, percorreram todo o país pensando que ao removerem os letreiros nas fontes de água ou banheiros dizendo só para pessoas de cor ou apenas para negros, estavam lidando com o racismo. Eles nem sequer tocaram no racismo. O racismo estava 3 andares abaixo. Fazer um negro sentar em um restaurante branco ou sentar na frente do ônibus não tem significado algum. A segunda coisa que eles fizeram foi que nunca tiveram um plano. Eles correram por todo o país de uma demonstração, uma marcha para a próxima, nunca tiveram um plano nacional sobre o que vão fazer quando chegarem lá e o que a próxima geração de negros vai fazer. E em terceiro lugar, nunca construíram uma instituição para executar um plano nacional. E quando fizeram isso, os brancos então mudaram sua política em relação aos negros. Eles perceberam que os negros exibiram esse comportamento inadequado e perderam a chance. Então o que fizeram foi dizer, vamos agir contra eles. Johnson então escreveu uma lei dizendo que você tem que corrigir as condições dos negros em 1965, chamada Lei de Ação Afirmativa. Quando surgiu, eles nos pressionaram, abafaram a questão novamente. A ação afirmativa deveria ter sido destinada a corrigir aquelas desigualdades estruturais entre negros e brancos que ocorreram como resultado direto de todos esses anos das coisas que estou falando. Assim que a lei foi lançada, os brancos imediatamente começaram a mudar isso e a liderança negra comprou a ideia. A questão deveria estar indo desta maneira. Veja como eles viram os copos de cabeça para baixo em você. A questão deveria ser corrigir discriminações históricas, o que aconteceu aos negros historicamente por racismo e discriminação. Eles mudaram e disseram, não vamos falar sobre histórico, vamos falar sobre o presente e o futuro. Você deveria estar lidando com racismo, que significa baseado em grupo. Eles disseram, não, esqueça isso, vamos lidar com discriminação individual. A questão deveria ter se concentrado em lidar com as coisas que estão acontecendo com os negros. Eles mudaram, não, vamos lidar com questões relacionadas a todos, mulheres, gays, deficientes, todo o resto. E quando fizeram isso, destruíram a ação afirmativa. Nem perca seu tempo perseguindo a ação afirmativa mais. Foi destruída, era para ajudar os negros. Agora, o que os outros grupos fizeram, eles disseram agora que alguém colocou uma lei para ajudar os negros. Como nos tornamos iguais aos negros? E foi aí que os hispânicos surgiram com essa coisa chamada hispânico, o conceito. Antes disso não tínhamos nada chamado hispânico. Mas eles descobriram, eles pensaram no final dos anos 60, no início dos anos 60, que os negros poderiam conseguir algo com o movimento dos direitos civis. Então o que eles fizeram foi ir à mesa e inventar um termo completo chamado hispânico. Eles disseram, vamos pelo mundo todo encontrar todo mundo que fala espanhol e fingir que eles são iguais aos negros. E vamos fingir que a língua espanhola foi prejudicada, sofreu discriminação, foi escravizada, enforcada, linchada, decapitada e tudo mais, e portanto tem direito a ser tratada como uma pessoa negra, e eles criaram inventaram uma nova raça chamada hispânicos. Então agora isso significa que qualquer pessoa vinda da Espanha, Portugal, Filipinas, de qualquer lugar, diz, sou hispânico, sou igual aos negros.
E a pior parte disso, e então toda vez que você ouve um relatório sobre pobreza, eles vão comparar hispânicos. Pobreza com a pobreza negra. Ninguém nunca para e diz, espere um segundo, você tem que parar de brincar com esse jogo, você está disfarçando a questão. A pobreza dos negros é uma pobreza que está aí há 400 anos. É a mesma velha pobreza com a qual lidamos há 400 anos. E você tem uma pobreza itinerante. Você continua tendo hispânicos entrando no país e comparando a pobreza que eles trazem para este país com a pobreza que está com os negros há 400 anos. Ninguém quer impedi-los de fazer isso. Agora as pessoas dizem, bem, eles têm... Sim, mas essa é a pobreza que eles estão trazendo com eles. Os negros não trouxeram pobreza com eles. Ela nos foi dada como um presente. Se você voltasse para os anos 1840, quando eu estava falando sobre o Uncle Tom-ismo, naquela época você não tinha um único hispânico em todos os Estados Unidos. Mas havia quase 5,5 milhões de negros que estavam escravizados, que haviam sido escravizados por 250 anos. Você não tinha hispânicos. Em 1900 você tinha 100 mil hispânicos nos Estados Unidos, mas você tinha 11 milhões de negros. Agora, eles têm a mesma taxa de natalidade idêntica de 1900 até hoje. Mesma taxa de natalidade idêntica. Você tem 100 mil hispânicos e 11 milhões de negros e agora eles vão ultrapassar os negros. Agora, alguém que possa contar além de 3 deveria dizer, espere um segundo. Naemil saiu. Como pode ter apenas 100 mil deles em 1900? Em 1900, com a mesma taxa de natalidade, e você tem 11 milhões de negros e agora passando os negros. Porque 2 milhões todo ano atravessam a fronteira. Não é responsabilidade deste país corrigir toda a pobreza deles. É responsabilidade do país corrigir a pobreza que impuseram às pessoas. A pobreza, e veja, se você analisar a história, não encontrará um único exemplo onde mais alguém neste país tenha sido negado acesso ao sistema educacional, ao sistema econômico, ao sistema político, ao sistema social, exceto os negros. Não deixe ninguém se comparar a você, e é por isso que eu disse há alguns minutos, use termos que o isolem e o reconectem com sua história e lhe deem uma singularidade especial para que ninguém possa se aproveitar de você. Use a palavra não imigrante. Se vai fazer algo errado, faça errado direito. Você quer insistir, eu sou para aqueles na plateia que querem insistir em usar a palavra minoria. Então, pelo menos qualifique isso e diga, nós somos a única minoria involuntária. Ou nós somos a única minoria planejada. Mas não, e não deixe, use este termo para significar todos coletivamente, porque todo o conceito de minoria significa confundir a questão e neutralizar quaisquer recursos que você poderia ter obtido. Agora, de onde vem isso como minoria? Vamos lidar com esse conceito por um segundo. Agora, neste momento, os negros têm que entender na América que se você voltar para a Constituição sobre a qual eu estava falando antes, os Federalist Papers foram o documento sobre o qual a Constituição foi redigida. Os Federalist Papers disseram isto, que se você vai ter uma democracia social, onde a regra é que a maioria ganha e a minoria perde, então a maioria tem algumas obrigações. Primeiramente, se você usar essa democracia social que estamos utilizando atualmente, a maioria tem essas obrigações. Primeira, é responsabilidade da maioria proteger os direitos da minoria. Não é seu direito como minoria continuar saindo por aí marchando e demonstrando. É uma sociedade branca dominante que deve garantir que você tenha tudo o que precisa. Essa é a obrigação deles. O segundo ponto nos Federalist Papers que construiu ou que deu a estrutura para a Constituição também diz que se você usar uma democracia social como temos nos Estados Unidos, que você não pode fazer nada para impedir que a minoria se torne a maioria. Imediatamente depois que a Constituição entrou em vigor, dentro de 2 anos, dentro de 1 ano, eles promulgaram a lei de imigração para colocar uma cota zero para negros, para garantir que permaneçam uma minoria. Eles violaram a Constituição em 1 ano. Para garantir que você se torne uma minoria permanente. E eu não ouvi um único jurista negro nos Estados Unidos tornar isso uma questão. Nenhum deles tornou isso uma questão. Isso é um comportamento inadequado por parte de nossos juristas neste país. E em segundo lugar diz, e em terceiro lugar nos Federalist Papers diz, e se você não proteger, a maioria não protege os direitos da minoria,
E se você fizer algo para impedir que a minoria se torne a maioria da mesma forma que você se tornou a maioria, então, em terceiro lugar, essa minoria não tem obrigação de respeitar suas leis e decisões. Agora pense nisso. Agora eu quero saber onde estão todos os meus estudiosos negros. Nas minhas mentes jurídicas negras, por que vocês não estão mostrando um comportamento apropriado ao investigar isso, descobrindo por que é que a minoria precisa ficar se protegendo quando sabem muito bem que ela não tem o poder e os recursos para fazer isso? Isso é como tentar fazer um bebê se cuidar sozinho quando se sabe que ele não pode sair, arranjar um emprego e preparar sua própria comida. É sua obrigação cuidar dele. Mas ninguém levantou isso como uma questão neste país. Onde estão todos os meus estudiosos jurídicos negros para levantarem questões sobre o fato de que neste país a 13ª emenda que foi dada aos negros, que deveria libertar os negros, nunca foi aplicada? A proclamação de emancipação deveria libertar os negros, isso é o que dizem no mito, mas não foi. A proclamação de emancipação de Lincoln era apenas para libertar aqueles negros sobre os quais ele não tinha, libertar aqueles negros sobre os quais ele não tinha autoridade em primeiro lugar. Ele estava falando sobre os negros que estão no... Qualquer negro que esteja em um estado que se separou dos Estados Unidos, você está livre. Ele não tem essa autoridade, apenas se separou. Agora, os negros que ele poderia ter libertado e que ainda estavam na escravidão no lado norte, ele não fez nada sobre eles. Até hoje nunca corrigiram isso. De forma tão ilegítima, eles ainda estão escravizados. Em segundo lugar, se você propõe uma 13ª emenda libertando pessoas, vamos para a 14ª emenda. Se você for para a 14ª emenda, a 14ª emenda diz que por este meio você sabe proibia qualquer tipo de servidão involuntária. Então eles colocaram uma cláusula lá, exceto quando devidamente o processado e acusado. Você sabe o que isso significa? O que isso significava era que qualquer branco no Sul que quisesse reescravizar os negros, tudo o que precisava fazer era inventar uma acusação e eles podiam reescravizá-los. E o que o Sul fez imediatamente após a 14ª emenda entrar em vigor, eles aprovaram o que é chamado de Códigos Negros em 1865 e 66. Os Códigos Negros então diziam que qualquer pessoa negra que costumava ser escrava e agora é livre deve ser capaz de me mostrar que tem um contrato de trabalho em mãos até o 1º de janeiro, ou então eu posso prendê-lo e acusá-lo de vadiagem e colocá-lo de volta em uma plantação e escravizá-lo novamente. Agora todas as pessoas sabiam disso. Elas não fizeram alarde sobre isso. Hoje isso ainda faz parte da nossa Constituição. Eu não ouço meus acadêmicos negros. Onde está o comportamento apropriado? Agora, por que isso é importante agora que eu falo sobre comportamento apropriado? Porque agora há um projeto no Congresso, onde brancos, alguns conservadores brancos agora querem reivindicar a 14ª emenda e dizem que vão escrever uma lei chamada de Lei de Igualdade de Emprego, a Lei de Igualdade de Oportunidades. O que eles vão dizer agora é que esse projeto pode ser usado para brancos também, para que você não possa não violar os direitos deles. E o que os negros deveriam ter feito é voltar ao caso Slaughterhouse de 1872, que diz que a 14ª emenda foi escrita estritamente para pessoas negras. É isso que, veja, por outras palavras, os brancos têm usado isso tudo, usando a 14ª emenda para acusações de discriminação reversa contra os negros. Agora, vocês me acompanhem nisso. Como você pode permitir que alguém, se algo é escrito deste lado para ajudar a te salvar deste cara, como você pode deixar ele usar a mesma lei e te derrubar do outro lado com ela? Estou perdendo vocês agora? Não. Então como é que os brancos podem agora usar a 14ª emenda que foi escrita para proteger os negros dos brancos? E agora os brancos estão pegando e usando isso para atacar os negros. Onde estão meus advogados e juízes negros? E você tem um negro sentado na Suprema Corte agora, que continua sentenciando, falando que ele é uma autoridade constitucional com base na Constituição. Estou apenas dizendo, a Constituição está acabando conosco. Não preciso de mais Constituição. Então, mas todas essas questões precisam ser levantadas em nosso sistema judicial sobre o que está acontecendo conosco. E ninguém está fazendo isso. Então, em resumo, o que estou dizendo é que temos grandes problemas nessa sociedade, mas continuamos fazendo todas essas coisas erradas. Somos pobres e empobrecidos porque não construímos comunidades, como eu te disse há poucos minutos. Em segundo lugar, somos a nação mais rica da Terra fora dos Estados Unidos como povo negro. No mundo, somos a 9ª nação mais rica do planeta, temos uma renda disponível anual de 382 bilhões de dólares. Mas nós violamos todas as normas da economia como negros.
Isso é um comportamento inadequado. O seu dinheiro deve circular entre 8 a 12 vezes antes de sair da sua comunidade. Vou repetir isso. O dinheiro dos negros deveria circular de 8 a 12 vezes. Isso significa que deve passar por pelo menos 8 a 12 mãos de negros antes de sair do bairro Crenshaw. De 8 a 12 vezes e não acontece. O dinheiro dos negros não circula uma vez, certo? Assim que uma pessoa negra é paga, ela tem essa inaceitável negação em sua mente dizendo: assim que eu receber, vou passar por cima de todos os outros negros e ir para os subúrbios gastar em uma loja de brancos, em um shopping de brancos. E os judeus, por outro lado, o dinheiro deles gira 18 vezes antes de sair da comunidade deles. Você olha para a discrepância entre o dinheiro que não gira nenhuma vez e o que gira 18 vezes. Os negros agora gastam 95% do seu dinheiro fora de suas próprias comunidades. Eles gastam 5% em suas comunidades. Em suas comunidades gastam 3% disso em negócios que não são de propriedade de negros. Pessoas negras tentam viver com 2% de sua renda disponível. Elas mantêm 2% todo ano. Depois pegam esses 2% e colocam em uma conta poupança, em um banco, e nem conseguem um empréstimo do banco branco em que depositam. Agora, qualquer pessoa em sã consciência sabe que é humanamente impossível viver com 2% da sua renda. Isso não pode ser feito, mas continuamos tentando fazer o impossível. Por que continuamos tentando viver com 2% e você sabe que isso não pode ser feito? Então o que acontece é que toda noite, toda a comunidade negra na América vai à falência, quando o último não negro em uma comunidade negra fecha a loja, esvazia o caixa e vai para casa. Vamos à falência dessa noite até a próxima manhã. E a razão pela qual estamos fazendo isso, a razão pela qual somos tão empobrecidos, é porque outros grupos também estão nos boicotando. Nós não temos estruturas de negócios em nossos bairros porque outros estão nos boicotando. Enquanto você viver, nunca verá uma pessoa branca porque o dinheiro dela circula em sua própria comunidade, então ela não vai deixar que seu dinheiro circule em sua comunidade. Então quando ele recebe dinheiro, ele o guarda. Você não o vê entrando no carro em uma manhã de sábado, como esta manhã, dirigindo até um bairro negro, saindo do carro, entrando em uma loja negra, comprando um produto feito por negros. Ele não faz isso. Se ele fizer isso, já disse antes, tire uma foto se você ver. Pode ser muito valioso um dia. Todo negro que conheço tenta ir para Chinatown toda sexta e sábado à noite. Você já viu chineses tentando ir a um bairro negro para comprar alguma coisa? Não. Então por que você continua fazendo isso? Comportamento inadequado. Você continua fazendo tudo de forma inadequada. O contrário. Você tem que parar de fazer isso. Não estou dizendo para ser cruel com ninguém. Não estou dizendo para ser contra. Estou dizendo para cuidar do seu próprio povo. Não faça o que eles estão fazendo na escravidão. E um exemplo disso, deixe-me voltar para a história novamente. Na véspera da Guerra Civil, nós tínhamos mais de 6.200 negros na América que possuíam outros escravos. 6.200 negros eram proprietários de escravos. Agora deixe-me explicar um pouco mais especificamente para você, se não entende do que estou falando, não cuidando do seu próprio povo, comportamento inadequado. Mesma coisa fora da África. Eles nunca mudaram todas essas coisas, ainda fazendo a mesma coisa, e a lavagem cerebral ver as coisas de cabeça para baixo. Em Nova Orleans, por exemplo, eu tinha apenas 842 negros na cidade naquela época. E dos 842, 612 deles possuíam escravos, porque achavam que tinham uma cor diferente, chamavam a si mesmos de crioulos e mulatos, então foram e escravizaram o resto do seu povo. E quando os negros tentaram se libertar em Nova Orleans, lá na paróquia de Jefferson, os negros foram e se juntaram aos brancos para reprimir uma revolta negra. E não apenas reprimiram, mas também ajudaram a massacrar os negros. Eles cortaram nossas cabeças e colocaram uma cabeça em um poste ou algo assim a cada 100 jardas, tudo levando até Nova Orleans. Esse é um comportamento inapropriado do nosso povo. Continuar fazendo isso com o próprio povo, depois tentar encontrar razões justificáveis. Quando hoje você faz a mesma coisa, usa um comportamento inadequado, o mesmo tipo de padrão de comportamento, você ainda está matando seu povo. Quando perguntar por que você não vai a uma loja de negros e gasta seu dinheiro em uma loja de negros, eles dizem: doutor, eu não quero ir à sua loja, eu não quero ir à sua loja. Por quê? Eu pergunto: bem, ele vende, custa muito, ele cobra mais do que o cara 3 portas adiante. Eu digo: quem é o cara 3 portas adiante? Bem, ele é chinês. Eu disse: quem é o cara via ele? Bem, ele é negro. Veja, esse é um comportamento inadequado porque eles não entendem o que chamamos de análise de custo-benefício, que significa onde você está obtendo o maior benefício.
Onde você obtém o maior benefício para a sua raça, seu povo e seu dinheiro? Se você gastar $1 com um negro aqui, gastar $1 com um branco, e o branco ou o chinês tiram esse dinheiro da sua comunidade e o usam contra você? Em algum momento, alguém tem que ter consciência. Você tem que dizer sim, pode me custar alguns centavos a mais comprar de um negro, mas eu ganho mais em troca, particularmente se eu conseguir que ele mantenha esse dinheiro no bairro dele e gaste-o com outra pessoa negra. Eu posso, e como eles disseram, bem, e se a minha mercadoria dele for ruim, você vai lá e diz a ele, deixe-me te dizer uma coisa, você tem 6 meses para limpar este lugar, você tem 6 meses para colocar um produto de melhor qualidade, você tem 6 meses para começar a colocar melhor segurança e iluminação aqui, e você tem 6 meses para mudar sua atitude negativa. E responsabilizá-los. Devemos ter um sistema de responsabilidade para os nossos comerciantes e dizer, você tem uma responsabilidade. Agora, eu acabei de voltar de Detroit, Michigan, na semana passada, e minha mãe está velha, agora e meio senil, e minha irmã também tem alguns problemas debilitantes. Ela foi e comprou um presunto. E em Detroit, Michigan, quase todos os seus itens essenciais principais são de propriedade de brancos, de árabes, de seus postos de gasolina, de suas lojas de alimentos. Ela me mostrou um presunto que ia preparar naquele dia e disse, isso não parece certo. Ela disse, você pode dar uma olhada nisso para mim? Eu olhei para ele e tinha aquela viscosidade sobre ele. Eu disse, onde você conseguiu isso? Ela disse, eu consegui na Savons, lá na loja dos árabes, ali na rua onde eles vendem mantimentos. E eu já tinha olhado lá dentro e eu podia sentir o cheiro da carne podre quando entrei na loja. São todas as lojas na cidade porque não são lojas de propriedade de negros. Eu disse, corte esse presunto, deixe-me ver. Ela cortou o presunto e lá você quase pode ver o pus saindo dele. E disse, vou voltar ao rádio em cerca de 2 dias lá em Detroit. Vou pedir a todos os negros dessa cidade que fechem todas aquelas malditas lojas. Eles têm que parar de fazer isso com as pessoas negras. E eles vão e compram vegetais velhos do supermercado principal e os trazem para os bairros negros. E eu disse, algumas lideranças negras. E esta cidade tem um prefeito negro, um conselho municipal negro, um chefe de polícia negro, um superintendente de escolas negro, um prefeito negro. Como você pode deixar as pessoas venderem para o seu povo? Como minha mãe, uma mulher de 80 anos, vender carne infestada e podre com larvas nela. Comportamento inapropriado. E eles continuam dizendo, bem, Dr. Adams, nós elegemos os negros. Eles estão indo para o centro, estão representados. Então tire-os do cargo, remova as pessoas do cargo e não apoie ninguém na sua comunidade que não apoie você na comunidade negra, não importa a cor que ele tenha. Retire-os do cargo. Como você os tira de lá? Você os remove do cargo através de prestação de contas, revogação, e se você não conseguir chegar até eles, boicote quem os colocou no cargo. Precisamos obter riqueza e poder o mais rápido possível se quisermos sobreviver. O tempo está se esgotando. Precisamos de dinheiro, não precisamos de empregos, precisamos de dinheiro. E, em conclusão, uma senhora me disse, Dr. Young, ela disse, eu adoro tudo o que você diz, mas você tem que parar de falar sobre dinheiro o tempo todo. Eu disse, por quê? Ela disse, porque dinheiro não é tudo. Então eu digo, me diga o que o dinheiro não é. Ela disse, bem, o dinheiro não pode comprar amor. Eu disse, vou te dizer uma coisa. Eu disse, sem finanças não haverá romance. Ela disse, sabe, você pode fazer todas essas declarações inteligentes que quiser. Eu te digo uma coisa, aposto que dinheiro não te levará para o céu. Eu disse, eu te digo uma coisa. Você deixa o dinheiro me levar o mais longe que puder, eu desço e caminho o resto do caminho. Então, minha última coisa, ela disse, bem, vou te dizer uma coisa. Ela disse, eu não me importo com o que você diz, Dr. Hans. No que me diz respeito, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu disse, você está certa. Eu disse, porque quando eu não tenho dinheiro e meu povo não tem nada, eu sou mal, certo? Então eu agradeço a você e eu amo você